CLT – Consolidação das Leis do Trabalho. Título 1 – Introdução. Artigo 1º. Esta consolidação estatui as normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho, nela previstas. Artigo 2º. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Parágrafo 1º. Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados. Parágrafo 2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Parágrafo 3º. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Artigo 3º. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sobre a dependência deste e mediante salário. Parágrafo único. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. Artigo 4º. Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Parágrafo 1º. Computar-se-ão, na contagem de tempo de serviço, para efeito de indenização e estabilidade, os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho prestando serviço militar e por motivo de acidente de trabalho. Parágrafo 2º. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no parágrafo 1º do artigo 58 dessa consolidação, quando o empregado, por escolha própria, busca proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras. Inciso 1º. Práticas religiosas. Inciso 2º. Descanso. Inciso 3º. Lazer. Inciso 4º. Estudo. Inciso 5º. Alimentação. Inciso 6º. Atividades de relacionamento social. Inciso 7º. Higiene pessoal. Inciso 8º. Troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Artigo 5º. A todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção de sexo. Artigo 6º. Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Artigo 7º. Os preceitos constantes da presente consolidação, salvo quando for em cada caso expressamente
determinado em contrário, não se aplicam. A linha A. Aos empregados domésticos, assim considerados, de um modo geral. Os que prestam serviços de natureza não econômica à pessoa ou à família no âmbito residencial destas. A linha B. Aos trabalhadores rurais, assim considerados aqueles que exercendo funções diretamente ligadas à agricultura e à pecuária, não sejam empregados em atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos trabalhos ou pela finalidade de suas operações, se classifiquem como industriais ou comerciais. A linha C. Aos funcionários públicos da União, dos Estados, dos municípios e aos respectivos extranumerários, em serviço nas próprias repartições. A linha D. Aos servidores de autarquias paraestatais, desde que sujeitos a regime próprio de proteção ao trabalho, que lhes assegure situação análoga à dos funcionários públicos. A linha E. Aos empregados das empresas de propriedade da União Federal, quando por esta ou pelos estados administradas, salvo em se tratando daquelas cuja propriedade ou administração resultem de circunstâncias transitórias. A linha F. As atividades de direção e assessoramento nos órgãos, institutos e fundações dos partidos, assim definidas em normas internas de organização partidária. Artigo 8º. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho e ainda de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Parágrafo 1º. O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Parágrafo 2º. Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Parágrafo 3º. No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no artigo 104 da Lei nº 10.406, Código Civil, e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima, na autonomia da vontade coletiva. Artigo 9. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Artigo 10. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. Artigo 10-A. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos, depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência. Inciso 1. A empresa devedora. Inciso 2. Os sócios atuais. Inciso 3. Os sócios retirantes. Parágrafo único. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada a fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Artigo 11. A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em 5 anos, para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica às ações que tenham por objeto anotações
para fins de prova junto à Previdência Social. Parágrafo 2º. Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrentes de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. Parágrafo 3º. A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos. Artigo 11-A. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. Parágrafo 1º. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. Parágrafo 2º. A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. Artigo 12. Os preceitos concernentes ao regime de seguro social são objeto de lei especial. Armazenamento em meio eletrônico. Artigo 12-A. Fica autorizado o armazenamento em meio eletrônico, óptico ou equivalente de quaisquer documentos relativos a deveres e obrigações trabalhistas, incluídos aqueles relativos a normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho, compostos por dados ou por imagens nos termos do disposto na Lei 12.682. Das normas gerais de tutela do trabalho, capítulo 1 da identificação profissional, seção 1 da carteira de trabalho e previdência social, artigo 13. A carteira de trabalho e previdência social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário, e para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se igualmente a quem, inciso 1, proprietário rural ou não, trabalha individualmente ou em regime de economia familiar. Assim entendido, o trabalho dos membros da mesma família, indispensável à própria subsistência, e exercido em condições de mútua dependência e colaboração. Inciso 2. Em regime de economia familiar e empregado, explore área não excedente do módulo rural ou de outro limite que venha a ser fixado para cada região pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Parágrafo 2º. A carteira de Trabalho e Previdência Social obedecerá aos modelos que o Ministério da Economia adotar. Seção 2 da emissão da carteira. Artigo 14. A CTPS será emitida pelo Ministério da Economia, preferencialmente em meio eletrônico. Parágrafo único. Excepcionalmente, a CTPS poderá ser emitida em meio físico, desde que, inciso 1, nas unidades descentralizadas do Ministério da Economia que forem habilitadas para emissão. Inciso 2, mediante convênio por órgãos federais, estaduais e municipais, da administração direta ou indireta. Inciso 3, mediante convênio com serviços notariais e de registro, sem custos para a administração, garantidas as condições de segurança das informações. Artigo 15. Os procedimentos para emissão da CTPS ao interessado serão estabelecidos pelo Ministério da Economia em regulamento próprio, privilegiada a emissão em formato eletrônico. Artigo 16. A CTPS terá como identificação única do empregado o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF. Seção 4 das anotações.
Anotações na carteira de trabalho e previdência social. Artigo 29. O empregador terá prazo de 5 dias úteis para anotar na CTPS, em relação aos trabalhadores que admitir, a data da admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia. Parágrafo 1º. As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, qualquer que seja a sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou em utilidades, bem como a estimativa da gorjeta. Parágrafo 2º. As anotações na carteira de trabalho e previdência social serão feitas: alínea A, na database; alínea B, a qualquer tempo, por solicitação do trabalhador; alínea C, no caso de rescisão contratual ou, alínea D, necessidade de comprovação perante a Previdência Social. Parágrafo 3º. A falta de cumprimento pelo empregador do disposto neste artigo acarretará a lavratura de auto de infração pelo auditor fiscal do trabalho, que deverá, de ofício, lançar as anotações no sistema eletrônico competente, na forma a ser regulamentada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Parágrafo 4º. É vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado em sua carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo 5º. O descumprimento do disposto no parágrafo 4º submeterá o empregador ao pagamento da multa que se refere o inciso 2 do caput do artigo 634-A. Parágrafo 6º. A comunicação pelo trabalhador do número de inscrição no CPF ao empregador equivale à apresentação da CTPS em meio digital, dispensado o empregador da emissão de recibo. Parágrafo 7º. Os registros eletrônicos gerados pelo empregador nos sistemas informatizados da CTPS em meio digital equivalem às anotações a que se refere esta lei. Parágrafo 8º. O trabalhador deverá ter acesso a informações de sua CTPS no prazo de até 48 horas, a partir de sua anotação. Seção 5. Das reclamações por falta ou recusa de anotação. Artigo 36. Recusando-se a empresa fazer as anotações a que se refere o artigo 29 ou a devolver a carteira de trabalho e previdência social recebida, poderá o empregado comparecer pessoalmente ou intermédio do seu sindicato perante a delegacia regional ou órgão autorizado para apresentar reclamação. Artigo 37. No caso do artigo 36, lavrado o termo de reclamação, determinar-se-á a realização de diligência para a instrução do feito, observado, se for o caso, o disposto no parágrafo 2º do artigo 29, notificando-se posteriormente o reclamado por carta registrada, caso persista a recusa, para que, em dia e hora previamente designados, venha prestar esclarecimentos ou efetuar as devidas anotações na carteira de trabalho e previdência social ou sua entrega. Parágrafo único. Não comparecendo o reclamado, lavrar-se-á termo de ausência, sendo considerado revel e confesso sobre os termos da reclamação feita, devendo as anotações serem efetuadas por despacho da autoridade que tenha processado a reclamação. Artigo 38. Comparecendo o empregador e recusando-se a fazer as anotações reclamadas, será lavrado um termo de comparecimento, que deverá conter, entre outras indicações, o lugar, o dia e hora de sua lavratura, o nome e a residência do empregador, assegurando-se-lhe o prazo de 48 horas, a contar do termo para
apresentar defesa. Parágrafo único. Findo o prazo para a defesa, subirá ao processo a autoridade administrativa de primeira instância, para se ordenarem diligências que completem a instrução do feito, ou para julgamento, se o caso estiver suficientemente esclarecido. Artigo 39. Verificando-se que as alegações feitas pelo reclamado versam sobre a não existência de relação de emprego ou sendo impossível verificar esta condição pelos meios administrativos, será o processo encaminhado à Justiça do Trabalho, ficando neste caso sobrestado o julgamento do auto de infração que houver sido lavrado. Parágrafo 1º. Na hipótese de ser reconhecida a existência da relação de emprego, o juiz do trabalho comunicará à autoridade competente para que proceda ao lançamento das anotações e adote as providências necessárias para a aplicação da multa cabível, conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 29. Parágrafo 2º. Igual procedimento observar-se-á no caso de processo trabalhista de qualquer natureza, quando for verificada a falta de anotação na carteira de trabalho e previdência social, devendo o juiz, nesta hipótese, mandar proceder desde logo aquelas sobre as quais não houver controvérsia. Parágrafo 3º. O Ministério da Economia poderá desenvolver sistema eletrônico por meio do qual a Justiça do Trabalho fará o lançamento das anotações de que trata o parágrafo 1º. Seção 6. Do valor das anotações. Artigo 40. A CTPS, regularmente emitida e anotada, servirá de prova. Inciso 1. Nos casos de dissídio na Justiça do Trabalho entre a empresa e o empregado por motivo de salário, férias ou tempo de serviço. Inciso 3. Para cálculo de indenização por acidente de trabalho ou moléstia profissional. Seção 7. Dos livros de registro de empregados. Artigo 41. Em todas as atividades, será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Parágrafo único. Além da qualificação civil ou profissional de cada trabalhador, deverão ser anotados todos os dados relativos à sua admissão no emprego, duração e efetividade do trabalho, a férias, acidentes e demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador. Artigo 47. Fica sujeito à aplicação da multa prevista no inciso 2 do caput do artigo 634-A, acrescida de igual valor em cada reincidência, o empregador que mantiver empregado não registrado nos termos do disposto no artigo 41. Parágrafo 2º. A infração de que trata o caput constitui exceção ao critério da dupla visita orientadora. Artigo 47-A. Fica sujeito à aplicação da multa prevista no inciso 2 do caput do artigo 634-A o empregador que não informar os dados a que se refere o parágrafo único do artigo 41. Artigo 47-B. Sendo identificada pelo autor fiscal do trabalho a existência de empregado não registrado, presumir-se-á configurada a relação de emprego pelo prazo mínimo de 3 meses, em relação à data de constatação da irregularidade, exceto quando houver elementos suficientes para determinar a data de início das atividades. Artigo 48. As multas previstas nessa seção serão aplicadas pela autoridade de primeira instância no Distrito Federal e pelas autoridades regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, nos estados e no território do Acre.
Seção 8 das penalidades. Artigo 49. Para os efeitos da emissão, substituição ou anotação de carteiras de trabalho e previdência social, considerar-se-á crime de falsidade, com as penalidades previstas no artigo 299 do Código Penal. Inciso 1. Fazer, no todo ou em parte, qualquer documento falso ou alterar o verdadeiro. Inciso 2. Afirmar falsamente a sua própria identidade, filiação, lugar de nascimento, residência, profissão ou estado civil, e beneficiários, ou atestar os de outra pessoa. Inciso 3. Serviço de documentos por qualquer forma falsificados. Inciso 4. Falsificar, fabricando ou alterando, ou vender, usar ou possuir carteira de trabalho e previdência social, assim alteradas. Inciso 5. Anotar dolosamente em carteira de trabalho e previdência social ou registro de empregado, ou confessar ou declarar em juízo ou fora dele data de admissão em emprego diversa da verdadeira. Artigo 50. Comprovando-se falsidade, quer nas declarações para emissão de carteira de trabalho e previdência social, quer nas respectivas anotações, o fato será levado ao conhecimento da autoridade que houver emitido a carteira, para fins de direito. Falsificação de carteira de trabalho. Artigo 51. Será aplicada a multa prevista no inciso 1 do caput do artigo 634-A, aquele que, comerciante ou não, vender ou expuser à venda qualquer tipo de carteira de trabalho igual ou semelhante ao tipo oficialmente adotado. Artigo 52. O extravio ou a inutilização da carteira de trabalho e previdência social, por culpa da empresa, a sujeitará à aplicação da multa prevista no inciso 2 do caput do artigo 634-A. Artigo 55. Será aplicada a multa prevista no inciso 2 do caput do artigo 634-A à empresa que infringir o disposto no artigo 13. Capítulo 2. Da duração do trabalho. Seção 1. Disposição preliminar. Artigo 57. Os preceitos deste capítulo aplicam-se a todas as atividades, salvo as expressamente excluídas, constituindo exceções às disposições especiais, concernentes estritamente a peculiaridades profissionais constantes do capítulo 1 do título 3. Seção 2. Da jornada de trabalho. Artigo 58. A duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Parágrafo 1º. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário, no registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Parágrafo 2º. O tempo despendido pelo empregado, desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Artigo 58-A. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou ainda aquele cuja duração não exceda 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de 6 horas suplementares semanais. Parágrafo 1º. O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que cumprem
nas mesmas funções tempo integral. Parágrafo 2º. Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante opção manifestada perante a empresa, na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva. Parágrafo 3º. As horas suplementares, a duração do trabalho semanal normal serão pagas com acréscimo de 50% sobre o salário hora normal. Parágrafo 4º. Na hipótese de o contrato de trabalho em regime de tempo parcial ser estabelecido em número inferior a 26 horas semanais, as horas suplementares a este quantitativo serão consideradas horas extras para fins do pagamento, estipulado no parágrafo 3º, estando também limitadas a 6 horas suplementares semanais. Parágrafo 5º. As horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior à da sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento do mês subsequente, caso não sejam compensadas. Parágrafo 6º. É facultado ao empregado contratado sob o regime de tempo parcial converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário. Parágrafo 7º. As férias do regime de tempo parcial são regidas pelo disposto no artigo 130 desta Consolidação. Artigo 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Parágrafo 1º. A remuneração da hora extra será, pelo menos 50% superior à da hora normal. Parágrafo 2º. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda no período máximo de 1 ano a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Parágrafo 3º. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, na forma dos parágrafos 2º e 5º deste artigo, o trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração da data da rescisão. Parágrafo 5º. O banco de horas de que trata o parágrafo 2º deste artigo poderá ser pactuado por acordo individual, escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Parágrafo 6º. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para compensação no mesmo mês. Artigo 59-A. Em exceção ao disposto no artigo 59 desta Consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas, de descanso, observadas ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. Parágrafo único. A remuneração mensal, pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo, abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que tratam o artigo 70 e o parágrafo 5º do artigo 73 desta Consolidação. Artigo 59-B. O não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada, inclusive quando estabelecida
mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Parágrafo único. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. Artigo 60. Nas atividades insalubres, assim consideradas as constantes dos quadros mencionados no capítulo da Segurança e da Medicina do Trabalho, ou que neles venham a ser incluídas por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho, as quais, para esse efeito, procederão aos necessários exames locais e à verificação dos métodos e processos de trabalho, quer diretamente, quer por intermédio de autoridades sanitárias federais, estaduais e municipais, com quem entrarão em entendimento para tal fim. Parágrafo único. Excetuam-se da exigência de licença prévia as jornadas de 12 horas de trabalho por 36 horas ininterruptas de descanso. Artigo 61. Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder do limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis, ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. Parágrafo 1º. O excesso, nos casos deste artigo, pode ser exigido independentemente de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Parágrafo 2º. Nos casos de excesso de horário por motivo de força maior, a remuneração da hora excedente não será inferior à da hora normal. Nos demais casos de excesso previstos neste artigo, a remuneração será pelo menos 25% superior à da hora normal, e o trabalho não poderá exceder de 12 horas, desde que a lei não fixe expressamente outro limite. Parágrafo 3º. Sempre que ocorrer interrupção do trabalho resultante de causas acidentais ou de força maior que determinem a impossibilidade de sua realização, a duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo necessário até o máximo de 2 horas, durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda de 10 horas diárias, em período não superior a 45 dias por ano, sujeita essa recuperação à prévia autorização da autoridade competente. Artigo 62. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo. Inciso 1. Os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e previdência social e no registro de empregados. Inciso 2. Os gerentes, assim considerados, os exercentes de cargo de gestão, aos quais se equiparam, para efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial. Inciso 3. Os empregados em regime de teletrabalho. Parágrafo único. O regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2 deste artigo, quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40%. Artigo 63. Não haverá distinção entre empregados e interessados e a participação em lucros e comissões, salvo em lucros de caráter social. Não exclui o participante do regime deste capítulo. Artigo 64. O salário hora normal, no caso de empregado mensalista,
será obtido dividindo-se o salário mensal correspondente à duração a duração do trabalho a que se refere o artigo 58 por 30 vezes o número de horas dessa duração. Parágrafo único. Sendo o número de dias inferior a 30, adotar-se-á, para o cálculo, em lugar deste número, o de dias de trabalho por mês. Artigo 65. No caso do empregado diarista, o salário hora normal será obtido dividindo-se o salário diário correspondente à duração do trabalho, estabelecido no artigo 58, pelo número de horas de efetivo trabalho. Seção 3. Dos períodos de descanso. Artigo 66. Entre duas jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Trabalho aos domingos. Artigo 67. É assegurado a todo empregado um repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos. Parágrafo único. Nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com exceção quanto aos elencos teatrais, será estabelecida escala de revezamento, mensalmente organizada e constando de quadro sujeito à fiscalização. Artigo 68. Fica autorizado o trabalho aos domingos e aos feriados. Parágrafo 1º. O repouso semanal remunerado deverá coincidir com o domingo, no mínimo uma vez no período máximo de 4 semanas, para os setores de comércio e serviços, e no mínimo uma vez no período máximo de 7 semanas para o setor industrial. Parágrafo 2º. Para os estabelecimentos de comércio será observada a legislação local. Artigo 69. Na regulamentação do funcionamento de atividades sujeitas ao regime deste capítulo, os municípios atenderão aos preceitos nele estabelecidos, e as regras que venham a fixar não poderão contrariar tais preceitos, nem as instruções que, para seu cumprimento, forem expedidas pelas autoridades competentes em matéria de trabalho. Artigo 70. O trabalho aos domingos e aos feriados será remunerado em dobro, exceto seu empregador determinar outro dia de folga compensatória. Parágrafo único. A folga compensatória para o trabalho aos domingos corresponderá ao repouso semanal remunerado. Artigo 71. Em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a compensação de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora, e, salvo acordo escrito ao contrato coletivo, em contrário, não poderá exceder de 2 horas. Parágrafo 1º. Não excedendo de 6 horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 minutos, quando a duração ultrapassar 4 horas. Parágrafo 2º. Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho. Parágrafo 3º. O limite mínimo de 1 hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quando ouvido o Serviço de Alimentação de Previdência Social, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios, e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares. Parágrafo 4º. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50%, sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Parágrafo 5º.
O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido ou fracionado, e aquele estabelecido no parágrafo 1º poderá ser fracionado quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho, a que são submetidos estritamente os motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de operação de veículos rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem. Artigo 72. Nos serviços permanentes de mecanografia, datilografia, escrituração ou cálculo, a cada período de 90 minutos de trabalho consecutivo corresponderá um repouso de 10 minutos, não deduzidos da duração normal de trabalho. Seção 4 do trabalho noturno. Artigo 73. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno, e para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20%, pelo menos, sobre a hora diurna. Parágrafo 1º. A hora do trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo 2º. Considera-se noturno, para efeitos deste artigo, o trabalho executado durante as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Parágrafo 3º. O acréscimo a que se refere o presente artigo, em se tratando de empresas que não mantêm, pela natureza de sua atividade, trabalho noturno habitual, será feito tendo em vista os quantitativos pagos por trabalhos diurnos de natureza semelhante, em relação às empresas cujo trabalho noturno decorra da natureza de suas atividades. O aumento será calculado sobre o salário mínimo geral vigente na região, não sendo devido quando exceder desse limite já crescido de percentagem. Parágrafo 4º. Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos diurnos e noturnos, aplicam-se às horas de trabalho noturno o disposto neste artigo e seus parágrafos. Parágrafo 5º. Às prorrogações do trabalho noturno, aplica-se o imposto deste capítulo. Seção 5 do quadro de horário. Artigo 74. O horário de trabalho será anotado em registro de empregados. Parágrafo 2º. Para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação do período de repouso. Parágrafo 3º. Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará do registro manual, mecânico ou eletrônico em seu poder, sem prejuízo do que lhe dispõe o caput deste artigo. Parágrafo 4º. Fica permitida a utilização do registro de ponto, por exceção à jornada regular de trabalho, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Seção 6 das penalidades. Artigo 75. Os infratores dos dispositivos deste capítulo incorrerão na multa prevista no inciso 2, caput do artigo 634-A. 2A do teletrabalho. Artigo 75-A. A prestação de serviços pelo empregado em regime de trabalho observará o disposto neste capítulo. Artigo 75-B. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que, por sua natureza,
não se constituam como trabalho externo. Parágrafo único. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. Artigo 75-C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Parágrafo 1º. Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. Parágrafo 2º. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial, por determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual. Artigo 75-D. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Parágrafo único. As utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram a remuneração do empregado. Artigo 75-E. O empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Parágrafo único. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade, comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Capítulo 3 do salário mínimo. Seção 1 do conceito. Artigo 76. Salário mínimo é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço, e capaz de satisfazer, em determinada época e região do país, as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Artigo 78. Quando o salário for ajustado por empreitada ou convencionado por tarefa ou peça, será garantida ao trabalhador uma remuneração diária nunca inferior à do salário mínimo, por dia normal da região, zona ou subzona. Parágrafo único. Quando o salário mínimo mensal do empregado, a comissão ou que tenha direito à percentagem for integrado por parte fixa e parte variável, ser-lhe-á sempre garantido o salário mínimo, vedada qualquer desconto em mês subsequente a título de compensação. Artigo 81. O salário mínimo será determinado pela forma SM igual a ABC mais D mais D mais E, em que A, B, C, D, E E representam, respectivamente, o valor das despesas diárias com alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte necessários à vida de um trabalhador adulto. Parágrafo 1º. A parcela correspondente à alimentação terá um valor mínimo igual aos valores da lista de provisões, constantes dos quadros devidamente aprovados e necessários à alimentação diária do trabalhador adulto. Parágrafo 2º. Poderão ser substituídos pelos equivalentes de cada grupo, também mencionados nos quadros a que alude o parágrafo anterior, os alimentos quando as condições da região, zona ou subzona o aconselharem, respeitados os valores nutritivos determinados no mesmo quadro. Parágrafo 3º. O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio fará periodicamente a revisão dos quadros a que se refere o parágrafo 1º deste artigo. Artigo 82. Quando o empregador fornecer in natura uma ou mais das parcelas do salário mínimo, o salário em dinheiro será determinado pela forma SD igual a SM menos P, em que SD representa o salário em dinheiro, SM o salário mínimo
e P a soma dos valores daquelas parcelas na região, zona ou subzona. Parágrafo único. O salário mínimo pago em dinheiro não será inferior a 30% do salário mínimo fixado para a região, zona ou subzona. Artigo 83. É devido o salário mínimo ao trabalhador em domicílio, considerado este como o executado na habitação do empregado ou em oficina de família, por conta do empregador que o remunere. Seção 6. Disposições gerais. Artigo 117. Será nulo de pleno direito, sujeitando o empregador às sanções do artigo 120, qualquer contrato ou convenção que estipule remuneração inferior ao salário mínimo estabelecido na região, zona ou subzona em que tiver de ser cumprido. Artigo 118. O trabalhador em que for pago salário inferior ao mínimo terá direito, não obstante qualquer contrato ou convenção em contrário, a reclamar do empregador o complemento de seu salário mínimo estabelecido na região, zona ou subzona em que tiver de ser cumprido. Artigo 119. Prescreve em 2 anos a ação para rever a diferença, contados para cada pagamento da data em que o mesmo tenha sido efetuado. Artigo 120. Aquele que infringir qualquer dispositivo concernente ao salário mínimo será passível ao pagamento da multa prevista no inciso 2, caput do artigo 634-A. Artigo 124. Aplicação dos preceitos deste capítulo não poderá, em caso algum, ser causa determinante da redução de salário. Artigo 126. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio expedirá as instruções necessárias à fiscalização do salário mínimo, podendo cometer essa fiscalização a qualquer dos órgãos componentes do respectivo Ministério e bem assim aos fiscais dos institutos de aposentadoria e pensões na forma da legislação em vigor. Seção 1. Do direito a férias e a sua duração. Artigo 129. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo de remuneração. Artigo 130. Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção: inciso 1, 30 dias corridos quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes. Inciso 2, 24 dias corridos quando houver tido de 6 a 14 faltas. Inciso 3, 18 dias corridos quando houver tido 15 a 23 faltas. Inciso 4, 12 dias corridos quando houver de 24 a 32 faltas. Parágrafo 1º. É vedado descontar do período de férias as faltas do empregado ao serviço. Parágrafo 2º. O período das férias será computado para todos os efeitos como tempo de serviço. Artigo 131. Não será considerada falta ao serviço, para os efeitos do artigo anterior, a ausência do empregado. Inciso 1. Nos casos referidos no artigo 473. Inciso 2. Durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade ou aborto, observados os requisitos para a percepção do salário maternidade custeado pela Previdência Social. Inciso 3. Por motivo de acidente do trabalho ou enfermidade atestada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, excetuada a hipótese do inciso 4 do artigo 133. Inciso 4. Justificada pela empresa, entendendo-se como tal a que não tiver determinado o desconto do correspondente salário. Inciso 5. Durante a suspensão preventiva para responder a inquérito administrativo ou de prisão preventiva quando for pronunciado ou absolvido. Inciso 6. Nos dias em que não tenha havido serviço, salvo na hipótese do inciso 3
do artigo 133. Artigo 132. O tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para o serviço militar obrigatório será computado no período aquisitivo, desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 90 dias da data em que se verificar a respectiva baixa. Artigo 133. Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo, inciso 1, deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subsequentes à sua saída. Inciso 2, permanecer em gozo de licença com percepção de salários por mais de 30 dias. Inciso 3, deixar de trabalhar com percepção do salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa. Inciso 4, tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. Parágrafo 1º. A interrupção da prestação de serviços deverá ser anotada na carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo 2º. Iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o empregado, após o implemento de qualquer das condições previstas neste artigo, retornar ao serviço. Parágrafo 3º. Para os fins previstos no inciso 3 deste artigo, a empresa comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e fim da paralisação total ou parcial dos serviços da empresa e, em igual prazo, comunicará, nos mesmos termos, ao sindicato representativo da categoria profissional, bem como afixará aviso nos respectivos locais de trabalho. Seção 2. Da concessão e da época das férias. Artigo 134. As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Parágrafo 1º. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos, e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Parágrafo 3º. É vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Artigo 135. A concessão das férias será participada por escrito ao empregado com antecedência de no mínimo 30 dias. Dessa participação, o interessado dará recibo. Parágrafo 1º. O empregado não poderá entrar no gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira de trabalho e previdência social, para que nela seja anotada a respectiva concessão. Parágrafo 2º. A concessão das férias será igualmente anotada no livro ou nas fichas de registro dos empregados. Parágrafo 3º. Nos casos em que o empregado possua a CTPS em meio digital, a anotação será feita nos sistemas a que se refere o parágrafo 7º do artigo 29 desta consolidação, na forma do regulamento, dispensadas as anotações de que tratam os parágrafos 1º e 2º deste artigo. Artigo 136. A época da concessão das férias será que melhor consulte os interesses do empregador. Parágrafo 1º. Os membros de uma família que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem, e se disto não resultar prejuízo para o serviço. Parágrafo 2º. O empregado estudante
menor de 18 anos terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares. Artigo 137. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Parágrafo 1º. Vencido o mencionado prazo, sem que o empregador tenha concedido as férias, o empregado poderá ajuizar a reclamação pedindo a fixação por sentença da época de gozo das mesmas. Parágrafo 2º. A sentença combinará pena diária de 5% do salário mínimo da região, devida ao empregado até que seja cumprida. Parágrafo 3º. Cópia da decisão judicial, transitada em julgado, será remetida ao órgão local do Ministério do Trabalho, para fins de aplicação da multa de caráter administrativo. Artigo 138. Durante as férias, o empregado não poderá prestar serviços a outro empregador, salvo se estiver obrigado a fazê-lo em virtude de contrato de trabalho regularmente mantido com aquele. Seção 3. Das férias coletivas. Artigo 139. Poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou setores da empresa. Parágrafo 1º. As férias poderão ser gozadas em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. Parágrafo 2º. Para os fins previstos neste artigo, o empregador comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e fim das férias, precisando quais os estabelecimentos ou setores abrangidos pela mesma. Parágrafo 3º. Em igual prazo, o empregador enviará cópia da aludida comunicação aos sindicatos representativos da respectiva categoria profissional e providenciará a fixação de aviso nos locais de trabalho. Artigo 140. Os empregados contratados há menos de 12 meses gozarão, na oportunidade, férias proporcionais, iniciando-se, então, novo período aquisitivo. Seção 4. Da remuneração e do abono de férias. Artigo 142. O empregado perceberá, durante as férias, a remuneração que lhe for devida na data da sua concessão. Parágrafo 1º. Quando o salário for pago por hora com jornadas variáveis, apurar-se-á a média do período aquisitivo, aplicando-se o valor do salário na data da concessão das férias. Parágrafo 2º. Quando o salário for pago por tarefa, tomar-se-á por base a média da produção no período aquisitivo do direito a férias, aplicando-se o valor da remuneração da tarefa na data da concessão das férias. Parágrafo 3º. Quando o salário for pago por porcentagem, comissão ou viagem, apurar-se-á a média percebida pelo empregado nos 12 meses que precederem a concessão das férias. Parágrafo 4º. A parte do salário paga em utilidades será computada de acordo com a anotação na carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo 5º. Os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso serão computados no salário que servirá de base ao cálculo da remuneração das férias. Parágrafo 6º. Se no momento das férias o empregado não estiver percebendo o mesmo adicional do período aquisitivo, ou quando o valor deste não tiver sido uniforme, será computada a média do decimal recebida naquele período,
após a realização das importâncias pagas mediante incidência dos percentuais dos reajustamentos salariais supervenientes. Artigo 143. É facultado ao empregado converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Parágrafo 1º. O abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Parágrafo 2º. Tratando-se de férias coletivas, a conversão a que se refere este artigo deverá ser objeto de acordo coletivo entre o empregador e o sindicato representativo da respectiva categoria profissional, independendo de requerimento individual a concessão do abono. Artigo 144. O abono de férias, de que trata o artigo anterior, bem como o concedido em virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo, desde que não excedente de 20 dias do salário, não integrarão a remuneração do empregado, para os efeitos da legislação do trabalho. Artigo 145. O pagamento da remuneração das férias, e se for o caso, o do abono referido no artigo 143, serão efetuados até 2 dias antes do início do respectivo período. Parágrafo único. O empregado dará quitação do pagamento com indicação do início e do termo das férias. Seção 5. Dos efeitos da cessação do contrato de trabalho. Artigo 146. Na cessação do contrato de trabalho, qualquer que seja a sua causa, será devida ao empregado a remuneração simples ou em dobro, conforme o caso, correspondente ao período de férias cujo direito tem adquirido. Parágrafo único. Na cessação do contrato de trabalho, após 12 meses de serviço, o empregado, desde que não haja sido demitido por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de acordo com o artigo 130, na proporção de 1/12 por mês de serviço ou fração superior a 14 dias. Artigo 147. O empregado que for despedido sem justa causa ou cujo contrato de trabalho se extinguir em prazo pré-determinado, antes de completar 12 meses de serviço, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de conformidade com o disposto no artigo anterior. Artigo 148. A remuneração das férias, ainda quando devida após a cessação do contrato de trabalho, terá natureza salarial, para os efeitos do artigo 449. Seção 6. Do início da prescrição. Artigo 149. A prescrição do direito de reclamar a concessão das férias ou o pagamento da respectiva remuneração é contada do término do prazo mencionado no artigo 134, ou, se for o caso, da cessação do contrato de trabalho. Seção 7. Disposições especiais. Artigo 150. O tripulante que, por determinação do armador, for transferido para o serviço de outro, terá computado, para o efeito de gozo de férias, o tempo de serviço prestado ao primeiro, ficando obrigado a concedê-las ao armador em cujo serviço ele se encontra na época de gozá-las. Parágrafo 1º. As férias poderão ser concedidas a pedido dos interessados e com aquiescência do armador, parceladamente nos portos de escala de grande estadia do navio, aos tripulantes ali residentes. Parágrafo 2º. Será considerada grande estadia a permanência no porto por prazo excedente de 6 dias. Parágrafo 3º. Os embarcadiços que gozarem férias nas condições deste artigo deverão pedi-las por escrito ao armador,
antes do início da viagem no porto de registro ou armação. Parágrafo 4º. O tripulante, ao terminar as férias, apresentar-se-á ao armador, que deverá designá-lo para qualquer de suas embarcações ou o adir a algum dos seus serviços terrestres, respeitadas a condição pessoal e a remuneração. Parágrafo 5º. Em caso de necessidade determinada pelo interesse público e comprovada pela autoridade competente, poderá o armador ordenar a suspensão das férias já iniciadas ou a iniciar-se, ressalvado ao tripulante o jeito ao respectivo gozo posteriormente. Parágrafo 6º. O delegado do trabalho marítimo poderá autorizar a acumulação de 2 períodos de férias do marítimo, mediante requerimento justificado. Inciso 1. Do sindicato, quando se tratar de sindicalizado. Inciso 2. Da empresa, quando o empregado não for sindicalizado. Artigo 151. Enquanto não se criar um tipo especial de caderneta profissional para os marítimos, as férias serão anotadas pela capitania do porto na caderneta matrícula do tripulante, na página das observações. Artigo 152. A remuneração do tripulante no gozo de férias será acrescida da importância correspondente à etapa que estiver vencendo. Seção 8. Das penalidades. Artigo 153. As infrações ao disposto neste capítulo serão punidas com multas de valor igual a 160 BTNs, por empregado em situação irregular. Parágrafo único. Em caso de reincidência, embaraço ou resistência à fiscalização, emprego de artifício ou simulação com o objetivo de fraudar a lei, a multa será aplicada em dobro. Capítulo 5 da Segurança e da Medicina do Trabalho, Seção 1, Disposições Gerais. Artigo 154. A observância em todos os locais do trabalho do disposto neste capítulo não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições, que com relação à matéria sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos estados ou municípios, em que se situem os respectivos estabelecimentos, bem como daquelas oriundas de convenções coletivas de trabalho. Artigo 155. Incumbe ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança em medicina do trabalho. Inciso 1. Estabelecer, nos limites de sua competência, normas sobre a aplicação dos preceitos deste capítulo, especialmente os referidos no artigo 200. Inciso 2º. Coordenar, orientar, controlar e supervisionar a fiscalização e as demais atividades relacionadas com a segurança e a medicina do trabalho em todo o território nacional, inclusive a campanha nacional de prevenção de acidentes de trabalho. Inciso 3. Conhecer, em última instância, dos recursos voluntários ou de ofício das decisões proferidas pelos delegados regionais do trabalho em matéria de segurança e medicina do trabalho. Artigo 156. Compete especialmente às delegacias regionais do trabalho, nos limites de sua jurisdição. Inciso 1. Promover a fiscalização do cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho. Inciso 2. Adotar as medidas que se tornem exigíveis em virtude das disposições deste capítulo, determinando as obras e reparos que em qualquer local de trabalho se façam necessárias. Inciso 3. Impor as penalidades cabíveis para descumprimento das normas constantes deste capítulo, nos termos do artigo 201. Artigo 157. Cabe às empresas. Inciso 1. Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Inciso 2. Instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. Inciso 3. Adotar as medidas que lhes sejam determinadas
pelo órgão regional competente. Inciso 4. Facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. Artigo 158. Cabe aos empregados: inciso 1. Observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de que trata o item 2 do artigo anterior. Inciso 2. Colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste capítulo. Inciso 3. Conhecer, em segunda e última instância, os recursos voluntários ou de ofício das decisões proferidas pelos delegados regionais do trabalho em matéria de segurança e higiene do trabalho. Parágrafo único. Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada. Alínea A. A observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item 2 do artigo anterior. Alínea B. Aos usos dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. Artigo 159. Mediante convênio autorizado pelo Ministro do Trabalho, poderão ser delegadas a outros órgãos federais, estaduais ou municipais atribuições de fiscalização ou orientação às empresas quanto ao cumprimento das disposições constantes deste capítulo. Da inspeção prévia e do embargo ou interdição. Embargo ou interdição. Artigo 161. Conforme regulamento da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, a autoridade máxima regional em matéria de inspeção do trabalho, à vista do relatório técnico de auditor fiscal do trabalho que demonstre grave e iminente risco para o trabalhador, poderá interditar a atividade, estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, ou embargar obra, indicando na decisão tomada com brevidade que a ocorrência exigir as providências que deverão ser adotadas para a prevenção de acidentes e doenças graves do trabalho. Parágrafo 1º. As autoridades federais, estaduais, distritais e municipais prestarão apoio imediato às medidas determinadas pela autoridade máxima regional em matéria de inspeção de trabalho. Parágrafo 2º. Da decisão da autoridade máxima regional em matéria de inspeção do trabalho, caberá recurso no prazo de 10 dias, contado da data de ciência da decisão. Parágrafo 3º. O recurso de que trata o parágrafo 2º será dirigido à Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, que terá prazo para análise de 5 dias úteis, contado da data do protocolo, podendo ser concedido efeito suspensivo. Parágrafo 4º. Responderá por desobediência, além das medidas penais cabíveis, quem, após determinada a interdição ou embargo, ordenar ou permitir o funcionamento do estabelecimento ou de um dos seus setores, a utilização de máquina ou equipamento, ou o prosseguimento de obra, se em consequência resultarem danos a terceiros. Parágrafo 5º. A autoridade máxima regional em matéria de inspeção do trabalho, independentemente de interposição de recurso, após relatório técnico do serviço competente, poderá levantar a interdição ou embargo. Parágrafo 6º. Durante a paralisação dos serviços, em decorrência da interdição ou embargo, os empregados receberão os salários como se estivessem em efetivo exercício. Seção 3 dos órgãos de segurança e de medicina do trabalho nas empresas. Artigo 162. As empresas, de acordo com normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho. Parágrafo único. As normas a que se refere este artigo estabelecerão: a linha A. Classificação das empresas
segundo o número de empregados e a natureza do risco de suas atividades. A linha B, o número mínimo de profissionais especializados exigidos de cada empresa, segundo o grupo em que se qualifique, na forma da linha anterior. A linha C, a qualificação exigida para os profissionais em questão e o seu regime de trabalho. A linha D, as demais características e atribuições dos serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho nas empresas. Artigo 163. Será obrigatória a constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, de conformidade com instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos estabelecimentos ou locais de obra nelas especificadas. Parágrafo único. O Ministério do Trabalho regulamentará as atribuições, a composição e funcionamento das CIPAs. Artigo 164. Cada CIPA será composta de representantes da empresa e dos empregados, de acordo com os critérios que vierem a ser adotados na regulamentação de que trata o parágrafo anterior do artigo anterior. Parágrafo 1º. Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes serão por eles designados. Parágrafo 2º. Os representantes dos empregados, titulares e suplentes serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. Parágrafo 3º. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de 1 ano, permitida uma reeleição. Parágrafo 4º. O disposto no parágrafo anterior não se aplicará ao membro suplente que, durante o seu mandato, tenha participado de menos da metade do número de reuniões da CIPA. Parágrafo 5º. O empregador designará anualmente, dentre os seus representantes, o presidente da CIPA, e os empregados elegerão, dentre eles, o vice-presidente. Artigo 165. Os titulares da representação dos empregados na CIPA não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Parágrafo único. Ocorrendo a despedida, caberá ao empregador, em caso de reclamação à Justiça do Trabalho, comprovar a existência de qualquer dos motivos mencionados neste artigo, sob pena de ser condenado a reintegrar o empregado. Seção 4 do Equipamento de Proteção Individual. Artigo 166. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamento de proteção individual, adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados. Redistribuição de aprovações burocráticas emitidas pelo extinto Ministério do Trabalho. Artigo 167. O equipamento de proteção individual só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação de certificado de conformidade emitido no âmbito do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, SINMETRO, ou de laudos de ensaio emitidos por laboratórios acreditados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, INMETRO, conforme o disposto em ato da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Seção 5. Das medidas preventivas de medicina do trabalho. Artigo 168. Será obrigatório exame médico por conta do empregador, nas condições estabelecidas neste artigo e nas instruções complementares a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Inciso 1. A admissão. Inciso 2. A demissão.
Inciso 3. Periodicamente. Parágrafo 1º. O Ministério do Trabalho baixará instruções relativas aos casos em que serão exigíveis exames. A linha A, por ocasião da demissão. A linha B, complementares. Parágrafo 2º. Outros exames complementares poderão ser exigidos a critério do médico para apuração da capacidade ou aptidão física e mental do empregado para a função que deva exercer. Parágrafo 3º. O Ministério do Trabalho estabelecerá, de acordo com o risco da atividade e o tempo de exposição, a periodicidade dos exames médicos. Parágrafo 4º. O empregador manterá no estabelecimento o material necessário à prestação de primeiros socorros médicos, de acordo com o risco da atividade. Parágrafo 5º. O resultado dos exames médicos, inclusive o exame complementar, será comunicado ao trabalhador, observados os preceitos da ética médica. Parágrafo 6. Serão exigidos exames toxicológicos previamente à admissão e por ocasião do desligamento, quando se tratar de motorista profissional, assegurados o direito à contraprova em caso de resultado positivo e a confidencialidade nos resultados dos respectivos exames. Parágrafo 7º. Para os fins no disposto no parágrafo 6º, será obrigatório o exame toxicológico com janela de detecção mínima de 90 dias, específico para substâncias psicoativas que causem dependência ou comprovadamente comprometam a capacidade de direção, podendo ser utilizado para essa finalidade o exame toxicológico previsto na Lei nº 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, desde que realizado nos últimos 60 dias. Artigo 169. Será obrigatória a notificação das doenças profissionais e das produzidas em virtude de condições especiais de trabalho, comprovadas ou objeto de suspeita, de conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho. Das edificações. Artigo 170. As edificações deverão obedecer aos requisitos técnicos que garantam perfeita segurança aos que nelas trabalhem. Artigo 171. Os locais de trabalho deverão ter, no mínimo, 3 metros de pé direito, assim considerada a altura livre do piso ao teto. Parágrafo único. Poderá ser reduzido esse mínimo desde que atendidas as condições de iluminação e conforto térmico, compatíveis com a natureza do trabalho, sujeitando-se tal redução ao controle do órgão competente em matéria de segurança e medicina do trabalho. Artigo 172. Os pisos dos locais de trabalho não deverão apresentar saliências nem depressões que prejudiquem a circulação de pessoas ou a movimentação de materiais. Artigo 173. As aberturas nos pisos e paredes serão protegidas de forma que impeçam a queda de pessoas ou de objetos. Artigo 174. As paredes, escadas, rampas de acesso, passarelas, pisos, corredores, coberturas e passagens dos locais de trabalho deverão obedecer às condições de trabalho e de higiene do trabalho estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e manter-se em perfeito estado de conservação e limpeza. Seção 7. Da iluminação. Artigo 175. Em todos os locais de trabalho deverá haver iluminação adequada, natural ou artificial, apropriada à natureza da atividade. Parágrafo 1º. A iluminação deverá ser uniformemente distribuída, geral ou difusa, a fim de evitar ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos. Parágrafo 2º. O Ministério do Trabalho estabelecerá os níveis mínimos de iluminamento a serem observados.
Seção 8. Do conforto térmico. Artigo 176. Os locais de trabalho deverão ter ventilação natural compatível com o serviço realizado. Parágrafo único. A ventilação artificial será obrigatória sempre que a natural não preencha as condições de conforto térmico. Artigo 177. Se as condições de ambiente se tornarem desconfortáveis em virtude de instalações geradoras de frio ou de calor, será obrigatório o uso de vestimenta adequada para o trabalho em tais condições ou de capelas, anteparos, paredes duplas, isolamento térmico e recursos similares, de forma que os empregados fiquem protegidos contra radiações térmicas. Artigo 178. As condições de conforto térmico dos locais de trabalho devem ser mantidas dentro de limites fixados pelo Ministério do Trabalho. Seção 9. Das instalações elétricas. Artigo 179. O Ministério do Trabalho disporá sobre as condições de segurança e as medidas especiais a serem observadas relativamente a instalações elétricas em qualquer das fases de produção, transmissão, distribuição ou consumo de energia. Artigo 180. Somente profissional qualificado poderá instalar, operar, inspecionar ou reparar instalações elétricas. Artigo 181. Os que trabalharem em serviços de eletricidade ou instalações elétricas devem estar familiarizados com os métodos de socorro a acidentados por choque elétrico. Seção 10. Da movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Artigo 182. O Ministério do Trabalho estabelecerá normas sobre: inciso 1. As precauções de segurança na movimentação de materiais nos locais de trabalho, os equipamentos a serem obrigatoriamente utilizados e as condições especiais a que estão sujeitas à operação e à manutenção desses equipamentos, inclusive exigências de pessoal habilitado. Inciso 2. As exigências similares relativas ao manuseio e à armazenagem de materiais, inclusive quanto às condições de segurança e higiene relativas aos recipientes e locais de armazenagem e os equipamentos de proteção individual. Inciso 3. A obrigatoriedade de indicação de carga máxima permitida nos equipamentos de transporte dos avisos de proibição de fumar e de advertência quanto à natureza perigosa ou nociva à saúde das substâncias em movimentação ou em depósito, bem como das recomendações de primeiros socorros e de atendimento médico e símbolo de perigo, segundo padronização internacional, nos rótulos dos materiais ou substâncias armazenados ou transportados. Parágrafo único. As disposições relativas ao transporte de materiais aplicam-se também, no que couber, ao transporte de pessoas nos locais de trabalho. Artigo 183. As pessoas que trabalharem na movimentação de materiais deverão estar familiarizados com os métodos racionais de levantamento de cargas. Seção 11. Das máquinas e equipamentos. Artigo 184. As máquinas e os equipamentos deverão ser dotados de dispositivos de partida e parada e outros que se fizerem necessários para a prevenção de acidentes do trabalho, especialmente quanto ao risco de acionamento acidental. Parágrafo único. É proibida a fabricação, a importação, a venda, a locação e o uso de máquinas e equipamentos que não atendam ao disposto neste artigo. Artigo 185. Os reparos, limpeza e ajustes somente poderão ser executados com as máquinas paradas,
salvo se o movimento for indispensável à realização do ajuste. Artigo 186. O Ministério do Trabalho estabelecerá normas adicionais sobre proteção e medidas de segurança na operação de máquinas e equipamentos, especialmente quanto à proteção das partes móveis, distância entre estas, vias de acesso a máquinas e equipamentos de grandes dimensões, emprego de ferramentas, sua adequação e medidas de proteção exigidas quando motorizadas ou elétricas. Seção 12. Das caldeiras, fornos e recipientes sob pressão. Artigo 187. As cadeiras, equipamentos e recipientes em geral que operam sob pressão deverão dispor de válvula e outros dispositivos de segurança que evitem seja ultrapassada a pressão interna de trabalho compatível com sua resistência. Parágrafo único. O Ministério do Trabalho expedirá normas complementares quanto à segurança das caldeiras, fornos, recipientes sob pressão, especialmente quanto ao revestimento interno, à localização e à ventilação dos locais e outros meios de eliminação de gases ou vapores prejudiciais à saúde, e demais instalações ou equipamentos necessários à execução segura das tarefas de cada empregado. Artigo 188. As caldeiras e os vasos de pressão serão periodicamente submetidos a inspeções de segurança por engenheiro ou empresa especializada em conformidade com as instruções normativas que passa esse fim forem expedidas pelo Ministério da Economia. Parágrafo 1º. Toda caldeira será acompanhada de prontuário sobre documentação original do fabricante, abrangendo, no mínimo, especificação técnica, desenhos, detalhes, provas e testes realizados durante a fabricação e a montagem, características funcionais e pressão máxima de trabalho permitida, esta última indicada em local visível na próxima caldeira. Parágrafo 2º. O proprietário da caldeira deverá organizar, manter atualizado e apresentar, quando exigido pela autoridade competente, o registro de segurança, na qual serão anotadas sistematicamente as indicações das provas efetuadas, inspeções, reparos e quaisquer outras ocorrências. Seção 13. Das atividades insalubres e perigosas. Artigo 189. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e na intensidade do agente ou do tempo de exposição aos seus efeitos. Artigo 190. O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. Parágrafo único. As normas referidas nesse artigo incluirão medidas de proteção do organismo do trabalhador nas operações que produzem aerodispersóides tóxicos, irritantes, alérgicos ou incômodos. Artigo 191. A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá, inciso 1, com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. Inciso 2, com a utilização de equipamentos de prova individual ao trabalhador que diminuam a intensidade do agente agressivo. Há limite de tolerância. Parágrafo único. Caberá às delegacias regionais do trabalho, comprovada a insalubridade, notificar às empresas, estipulando prazos para sua eliminação ou neutralização
na forma deste artigo. Artigo 192. O exercício de trabalho em condições insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho assegura a percepção de adicional, respectivamente, de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. Artigo 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador. Inciso 1. Inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. Inciso 2. Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Parágrafo 1º. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Parágrafo 2º. O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. Parágrafo 3º. Serão descontados ou compensados do adicional outros da mesma natureza, eventualmente já concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo. Parágrafo 4º. São também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta. Artigo 194. O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física, nos termos dessa seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho. Artigo 195. A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia, a cargo de médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, registrados no Ministério do Trabalho. Parágrafo 1º. É facultado às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais interessadas requererem ao Ministério do Trabalho a realização de perícia em estabelecimento ou setor deste, com o objetivo de caracterizar e classificar ou delimitar as atividades insalubres ou perigosas. Parágrafo 2º. Arguida em juízo, insalubridade ou periculosidade, seja por empregado, seja por sindicato, em favor de grupo de associado, o juiz designará perito habilitado na forma deste artigo, e onde não houver, requisitará perícia ao órgão competente do Ministério do Trabalho. Parágrafo 3º. O disposto nos parágrafos anteriores não prejudica a ação fiscalizadora do Ministério do Trabalho, nem a realização ex officio da perícia. Parágrafo 4º. Antes de aceso um forno, serão tomadas precauções para evitar explosões ou retrocesso de chama. Artigo 196. Os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de insalubridade ou periculosidade serão devidos a contar da data da inclusão da respectiva atividade nos quadros aprovados pelo Ministro do Trabalho, respeitadas as normas do artigo 11. Artigo 197. Os materiais e substâncias empregados, manipulados ou transportados nos locais de trabalho, quando perigosos ou nocivos à saúde, devem conter no rótulo sua composição, recomendações de socorro imediato e o símbolo de perigo correspondente segundo a padronização internacional.
Parágrafo único. Os estabelecimentos que mantenham as atividades previstas neste artigo afixarão, nos setores de trabalho atingidas, avisos ou cartazes com advertência quanto aos materiais e substâncias perigosos ou nocivos à saúde. Seção 14. Da prevenção da fadiga. Artigo 198. É de 60 kg o peso máximo que um empregado pode remover individualmente, ressalvadas as disposições especiais relativas ao trabalho do menor e da mulher. Parágrafo único. Não está compreendida na proibição desse artigo a remoção de material feita por impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, carros de mão ou quaisquer outros aparelhos mecânicos, podendo o Ministério do Trabalho, em tais casos, fixar limites diversos que evitem sejam exigidos do empregado serviços superiores às suas forças. Artigo 199. Será obrigatória a colocação de assentos que assegurem postura correta ao trabalhador, capazes de evitar posições incômodas ou forçadas, sempre que a execução da tarefa exija que trabalhe sentado. Parágrafo único. Quando o trabalho deva ser executado de pé, os empregados terão à sua disposição assentos para serem utilizados nas pausas que o serviço permitir. Seção 15. Das outras medidas especiais de proteção. Artigo 200. Cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições complementares às normas de que trata este capítulo, tendo em vista as peculiaridades de cada atividade ou setor de trabalho, especialmente sobre: inciso 1. Medidas de prevenção de acidentes e os equipamentos de proteção individual, em obras de construção, demolição ou reparos. Inciso 2. Depósitos, armazéns e manuseio de combustíveis inflamáveis e explosivos, bem como trânsito e permanência nas áreas respectivas. Inciso 3. Trabalho em escavações, túneis, galerias, minas e pedreiras, sobretudo quanto à prevenção de explosões, incêndios, desmoronamentos e soterramentos, eliminação de poeiras, gases, etc., e facilidades de rápida saída dos empregados. Inciso 4. Proteção contra incêndio em geral e as medidas preventivas adequadas com exigências ao especial revestimento de portas e paredes, construção de paredes contra fogo, diques e outros anteparos, assim como garantia geral de fácil circulação, corredores de acesso e saídas amplas e protegidas, com suficiente sinalização. Inciso 5. Proteção contra insolação, calor, frio, umidade e ventos, sobretudo no trabalho a céu aberto, com provisão, quanto a este, de água potável, alojamento, profilaxia de endemias. Inciso 6. Proteção do trabalhador exposto a substâncias químicas nocivas, radiações ionizantes e não ionizantes, ruídos, vibrações e trepidações ou pressões anormais ao ambiente de trabalho, com especificação das medidas cabíveis para a eliminação ou atenuação desses efeitos, limites máximos quanto ao tempo de exposição, à intensidade da ação ou de seus efeitos sobre o organismo do trabalhador, exames médicos obrigatórios, limites de idade, controle permanente dos locais de trabalho e das demais exigências que se façam necessárias. Inciso 7. Higiene nos locais de trabalho, com discriminação das exigências e instalações sanitárias, com separação de sexos, chuveiros, lavatórios, vestiários e armários individuais, refeitórios ou condições de conforto por ocasião das refeições, fornecimento de água potável, condições de limpeza dos locais de trabalho e modo de sua execução, tratamento de resíduos industriais. Inciso 8. Emprego das cores nos locais de trabalho, inclusive nas sinalizações de perigo.
Parágrafo único. Tratando-se de radiações ionizantes e explosivos, as normas a que se referem este artigo serão expedidas de acordo com as resoluções a respeito adotadas pelo órgão técnico. Seção 16. Das penalidades. Atualização do valor das multas. Artigo 201. As infrações ao disposto neste capítulo serão punidas com a aplicação da multa prevista no inciso 1 do caput do artigo 634-A. Parágrafo único. Em caso de reincidência, embaraço ou resistência à fiscalização, emprego de artifício ou simulação com objetivo de fraudar a lei, a multa será aplicada em seu valor máximo. Título 2A. Do dano extrapatrimonial. Artigo 223-A. Aplicam-se à reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas os dispositivos deste título. Artigo 223-B. Causa dano de natureza extrapatrimonial, ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial de pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação. Artigo 223-C. A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer, a integridade física são os bens juridicamente tutelados, inerentes à pessoa física. Artigo 223-D. A imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo da correspondência são bens juridicamente tutelados, inerentes à pessoa jurídica. Artigo 223-E. São responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos os que tenham colaborado para a ofensa ao bem jurídico tutelado, na proporção da ação ou da omissão. Artigo 223-F. A reparação dos danos extrapatrimoniais pode ser pedida cumulativamente, com a indenização por danos materiais decorrentes do mesmo ato lesivo. Parágrafo 1º. Se houver cumulação de pedidos, o juízo, ao proferir a decisão, discriminará os valores das indenizações a título de danos patrimoniais e das reparações por danos de natureza extrapatrimonial. Parágrafo 2º. A composição das perdas e danos, assim compreendidos os lucros cessantes e os danos emergentes, não interfere na avaliação dos danos extrapatrimoniais. Artigo 223-G. Ao apreciar o pedido, o juízo considerará: inciso 1. A natureza do bem jurídico tutelado. Inciso 2. A intensidade do sofrimento ou da humilhação. Inciso 3. A possibilidade de superação física ou psicológica. Inciso 4. Os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão. Inciso 5. A extensão e a duração dos efeitos da ofensa. Inciso 6. As condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral. Inciso 7. O grau de dolo ou culpa. Inciso 8. A ocorrência de retratação espontânea. Inciso 9. O esforço efetivo para minimizar a ofensa. Inciso 10. O perdão tácito ou expresso. Inciso 11. A situação social e econômica das partes envolvidas. Inciso 12. O grau de publicidade da ofensa. Parágrafo 1º. Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação. Inciso 1. Ofensa de natureza leve, até 3 vezes o último salário contratual do ofendido. Inciso 2. Ofensa de natureza média, até 5 vezes o último salário contratual do ofendido. Inciso 3. Ofensa de natureza grave, até 20 vezes o último salário contratual do ofendido. Inciso 4. Ofensa de natureza gravíssima,
até 50 vezes o último salário contratual do ofendido. Parágrafo 2º. Se o ofendido for pessoa jurídica, a indenização será fixada com observância dos mesmos parâmetros estabelecidos no parágrafo 1º deste artigo, mas em relação ao salário contratual do ofensor. Parágrafo 3º. Na reincidência entre partes idênticas, o juízo poderá elevar ao dobro o valor da indenização. Título 3. Das normas especiais de tutela do trabalho. Capítulo 1. Das disposições especiais sobre duração e condições de trabalho. Seção 1. Dos bancários. Trabalho aos sábados em bancos. Artigo 224. A duração normal do trabalho dos empregados em bancos, em casas bancárias e na Caixa Econômica Federal, para aqueles que operam exclusivamente no Caixa, será de até 6 horas diárias, perfazendo um total de 30 horas de trabalho por semana, podendo ser pactuada jornada superior a qualquer tempo, nos termos do disposto no artigo 58 desta consolidação, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipótese em que não se aplicará o disposto no parágrafo 2º. Parágrafo 1º. A duração normal do trabalho estabelecida neste artigo ficará compreendida entre 7 e 22 horas, assegurando-se ao empregado, no horário diário, um intervalo de 15 minutos para alimentação. Parágrafo 2º. As disposições deste artigo não se aplicam aos que exercem funções de direção, gerência, fiscalização, chefia e equivalentes, ou que desempenhem outros cargos de confiança, desde que o valor da gratificação não seja inferior a 1/3 do salário do cargo efetivo. Parágrafo 3º. Para os demais empregados em bancos, em casas bancárias e na Caixa Econômica Federal, a jornada somente será considerada extraordinária após a 8ª hora trabalhada. Parágrafo 4º. Na hipótese de decisão judicial que afaste o enquadramento de empregado, na exceção prevista no parágrafo 2º, o valor devido relativo a horas extras e reflexos será integralmente deduzido, ou compensado no valor da gratificação de função e reflexos pagos ao empregado. Artigo 225. A duração normal de trabalho dos bancários poderá ser excepcionalmente prorrogada até 8 horas diárias, não excedendo de 40 horas semanais, observados os preceitos gerais sobre duração do trabalho. Artigo 226. O regime especial de 6 horas de trabalho também se aplica aos empregados de portaria e de limpeza, tais como porteiros, telefonistas de mesa, contínuos e serventes, empregados em bancos e casas bancárias. Parágrafo único. A direção de cada banco organizará a escala de serviço do estabelecimento, de maneira a haver empregados do quadro da portaria em função, meia hora antes e até meia hora após o encerramento dos trabalhos, respeitado o limite de 6 horas diárias. Seção 2. Dos empregados nos serviços de telefonia, de telegrafia submarina e subfluvial, de radiotelegrafia e radiotelefonia. Artigo 227. Nas empresas que explorem o serviço de telefonia, telegrafia submarina ou subfluvial, de radiotelegrafia ou de radiotelefonia, fica estabelecida para os respectivos operadores a duração máxima de 6 horas contínuas de trabalho, por dia ou 36 horas semanais. Parágrafo 1º. Quando, em caso de indeclinável necessidade, forem os operadores obrigados a permanecer em serviço, além do período normal fixado neste artigo, a empresa pagar-lhes-á extraordinariamente o tempo excedente
com acréscimo de 50% sobre o seu salário hora normal. Artigo 228. Os operadores não poderão trabalhar de modo ininterrupto na transmissão manual, bem como na recepção visual, auditiva, com escrita manual ou datilográfica, quando a velocidade for superior a 25 palavras por minuto. Artigo 229. Para os empregados sujeitos a horários variáveis, fica estabelecida a duração máxima de 7 horas diárias de trabalho e 17 horas de folga, deduzindo-se desse tempo 20 minutos para descanso de cada um dos empregados, sempre que se verificar um esforço contínuo de mais de 3 horas. Parágrafo 1º. São considerados empregados sujeitos a horários variáveis, além de operadores cujas funções exijam classificação distinta, os que pertençam às seções de técnica, telefone, revisão, expedição, entrega e balcão. Parágrafo 2º. Quanto à execução e remuneração aos domingos, feriados e dias santos de guarda e as prorrogações de expediente, o trabalho dos empregados a que se refere o parágrafo anterior será regido pelo que se contém no parágrafo 1º do artigo 227 desta seção. Artigo 230. A direção das empresas deverá organizar as turmas de empregados para a execução de seus serviços, de maneira que prevaleça sempre o revezamento entre os que exercem a mesma função, quer em escalas diurnas, quer em noturnas. Parágrafo 1º. Os empregados que exerçam a mesma função será permitida entre si a troca de turmas, desde que isso não importe em prejuízo dos serviços, cujo chefe ou encarregado resolverá sobre a oportunidade ou a possibilidade dessa medida, dentro das prescrições desta seção. Parágrafo 2º. As empresas não poderão organizar horários que obriguem os empregados a fazer a refeição do almoço antes das 10 e depois das 13 horas, e a de jantar antes das 16 e depois das 19h30. Artigo 231. As disposições dessa seção não abrangem o trabalho dos operadores de radiotelegrafia embarcados em navios ou aeronaves. Seção 3 dos músicos profissionais. Artigo 231. Artigo 232. Será de 6 horas a duração do trabalho dos músicos em teatros e congêneres. Parágrafo único. Toda vez que o trabalho contínuo em espetáculo ultrapassar de 6 horas, o tempo de duração excedente será pago com um acréscimo de 25% sobre o salário da hora normal. Artigo 233. A duração normal de trabalho dos músicos profissionais poderá ser elevada até 8 horas diárias, observados os preceitos gerais sobre duração do trabalho. Seção 4 dos operadores cinematográficos. Artigo 234. A duração normal do trabalho dos operadores cinematográficos e seus ajudantes não excederá 6 horas diárias, assim distribuídas. Alínea A. 5 horas consecutivas de trabalho em cabina durante o funcionamento cinematográfico. Alínea B. Um período suplementar até no máximo 1 hora para limpeza, lubrificação dos aparelhos de projeção ou revisão dos filmes. Parágrafo único. Mediante remuneração adicional de 25% sobre o salário da hora normal e observado um intervalo de 2 horas para folga entre o período a que se refere a linha B deste artigo. O trabalho em cabina, de que trata a linha A, poderá o trabalho dos operadores cinematográficos e seus ajudantes ter a duração prorrogada por 2 horas diárias para exibições extraordinárias. Artigo 235. Nos estabelecimentos cujo funcionamento normal seja noturno, será facultado aos operadores cinematográficos e seus ajudantes, mediante acordo ou contrato coletivo de trabalho e com um acréscimo de 25% sobre o salário da hora normal, executar o trabalho em sessões diurnas,
extraordinárias e cumulativamente nas noturnas, desde que isso se verifique até 3 vezes por semana. E entre as sessões diurnas e as noturnas haja um intervalo de 1 hora no mínimo de descanso. Parágrafo 1º. A duração do trabalho cumulativo a que alude o presente artigo não poderá exceder de 10 horas. Parágrafo 2º. Em seguida, a cada período de trabalho haverá um período de repouso no mínimo de 12 horas. Seção 4A do Serviço do Motorista Profissional Empregado. Artigo 235-A. Os preceitos especiais dessa seção aplicam-se a um motorista profissional empregado. Inciso 1. De transporte rodoviário coletivo de passageiros. Inciso 2. De transporte rodoviário de cargas. Artigo 235-B. São deveres do motorista profissional empregado. Inciso 1. Estar atento às condições de segurança do veículo. Inciso 2. Conduzir o veículo com perícia, prudência, zelo e com observância aos princípios da direção defensiva. Inciso 3. Respeitar a legislação de trânsito, em especial as normas relativas ao tempo de direção e de descanso controlado e registrado na forma do previsto no artigo 67-E da Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro. Inciso 4. Zelar pela carga transportada e pelo veículo. Inciso 5. Colocar-se à disposição dos órgãos públicos de fiscalização na via pública. Inciso 7. Submeter-se a exames toxicológicos com janela de detectação mínima de 90 dias e a programa de controle do uso de drogas e de bebida alcoólica instituído pelo empregador com sua ampla ciência, pelo menos uma vez a cada 2 anos e 6 meses, podendo ser utilizado para esse fim o exame obrigatório previsto na Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, desde que realizado nos últimos 60 dias. Parágrafo único. A recusa do empregado em submeter-se ao teste ou ao programa de controle do uso de drogas e de bebida alcoólica previsto no inciso 7 será considerada infração disciplinar, passível de penalização nos termos da lei. Artigo 235-C. A jornada diária de trabalho do motorista profissional será de 8 horas, admitindo-se sua prorrogação por até 2 horas extraordinárias, ou mediante previsão em convenção ou acordo coletivo, por até 4 horas extraordinárias. Parágrafo 1º. Será considerado como trabalho efetivo o tempo em que o motorista empregado estiver à disposição do empregador, excluídos os intervalos para refeição, repouso e descanso e tempo de espera. Parágrafo 2º. Será assegurado ao motorista profissional empregado intervalo mínimo de 1 hora para a refeição, podendo esse período coincidir com o tempo de parada obrigatória na condução do veículo, estabelecido pela Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, exceto quando se tratar do motorista profissional enquadrado no parágrafo 5º do artigo 71 desta Consolidação. Parágrafo 3º. Dentro do período de 24 horas, são asseguradas 11 horas de descanso, sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo, estabelecida pela Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 horas seguintes ao fim do primeiro período. Parágrafo 4º. Nas viagens de longa distância, assim consideradas aquelas em que o motorista profissional empregado permanece fora da base da empresa, matriz ou filial, e de sua residência por mais de 24 horas. O repouso diário pode ser feito no veículo ou em alojamento do empregador, do contratante do transporte, do embarcador ou do destinatário, ou em outro local que ofereça condições adequadas. Parágrafo 5. As horas consideradas extraordinárias serão pagas com acréscimo estabelecido na Constituição Federal, ou compensadas na forma do parágrafo 2º
do artigo 59 desta Consolidação. Parágrafo 6º. À hora de trabalho noturno, aplica-se o disposto no artigo 73 desta Consolidação. Parágrafo 8º. São consideradas tempo de espera as horas em que o motorista profissional empregado ficar aguardando carga ou descarga do veículo, nas dependências do embarcador ou do destinatário, e o período gasto com a fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias, não sendo computados como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias. Parágrafo 9. As horas relativas ao tempo de espera serão indenizadas na proporção de 30% do salário hora normal. Parágrafo 10. Em nenhuma hipótese, o tempo de espera do motorista empregado prejudicará o direito ao recebimento de remuneração correspondente ao salário base diário. Parágrafo 11. Quando a espera de que trata o parágrafo 8º for superior a 2 horas ininterruptas ou for exigida a permanência do motorista empregado junto ao veículo, caso o local ofereça condições adequadas, o tempo será considerado como de repouso, para fins do intervalo de que tratam os parágrafos 2º e 3º, sem prejuízo do disposto no parágrafo 9º. Parágrafo 12. Durante o tempo de espera, o motorista poderá realizar movimentações necessárias do veículo, as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 horas ininterruptas aludido no parágrafo 3º. Parágrafo 13. Salvo previsão contratual, a jornada de trabalho do motorista empregado não tem horário fixo de início, de final ou de intervalos. Parágrafo 14. O empregado é responsável pela guarda, preservação e exatidão das informações contidas nas anotações em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, ou no registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo, e nos rastreadores ou sistemas de meios eletrônicos instalados no veículo, normatizados pelo CONTRAN, até que o veículo seja entregue à empresa. Parágrafo 15. Os dados referidos no parágrafo 14 poderão ser enviados à distância, a critério do empregador, facultando-se a anexação do documento original posteriormente. Parágrafo 16. Aplicam-se as disposições deste artigo ao ajudante empregado nas operações em que acompanha o motorista. Parágrafo 17. O disposto no caput deste artigo aplica-se também aos operadores de automotores destinados a puxar e arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos de construção ou pavimentação e aos operadores de tratores, colheitadeiras, autopropelidos e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas. Seção 5 do Serviço Ferroviário. Artigo 236. No serviço ferroviário, considerado este o de transporte em estradas de ferro, abertas ao tráfego público, compreendendo a administração, construção, conservação e remoção das vias férreas e seus edifícios, obras de arte, material rodante, instalações complementares e acessórias, bem como o serviço de tráfego, de telegrafia, telefonia e funcionamento de todas as instalações ferroviárias. Aplicam-se os preceitos especiais constantes desta seção. Artigo 237. O pessoal a que se refere o artigo antecedente fica dividido nas seguintes categorias. A linha A. Funcionários de alta administração, chefes e ajudantes de departamentos e seções, engenheiros residentes, chefes de depósito, inspetores e demais empregados que exercem funções administrativas ou fiscalizadoras. A linha B. Pessoal que trabalhe em lugares ou trechos determinados e cujas tarefas requeiram atenção constante. Pessoal de escritório, turmas de conservação e construção da via permanente, oficinas e estações principais,
inclusive os respectivos telegrafistas, pessoal de tração, lastro e revistadores. A linha C. Das equipagens de trens em geral. A linha D. Pessoal cujo serviço é de natureza intermitente ou de pouca intensidade, embora com permanência prolongada, nos locais de trabalho, vigias e pessoal das estações do interior, inclusive os respectivos telegrafistas. Artigo 238. Será computado como de trabalho efetivo todo o tempo em que o empregado estiver à disposição da estrada. Parágrafo 1º. Nos serviços efetuados pelo pessoal da categoria C, não será considerado como trabalho efetivo o tempo gasto em viagens do local ou para o local de terminação e início dos mesmos serviços. Parágrafo 2º. Ao pessoal removido ou comissionado fora da sede será contado como de trabalho normal e efetivo o tempo gasto em viagens sem direito à percepção de horas extraordinárias. Parágrafo 3º. No caso das turmas de conservação da via permanente, o tempo efetivo do trabalho será contado desde a hora da saída da casa da turma até a hora em que cessar o serviço, em qualquer ponto compreendido centro dos limites da respectiva turma, quando o empregado trabalhar fora dos limites da sua turma, ser-lhe-á também computado como de trabalho efetivo o tempo gasto no percurso da volta a esses limites. Parágrafo 4º. Para o pessoal da equipagem de trens, só será considerado esse trabalho efetivo, depois de chegado ao destino, o tempo em que o ferroviário estiver ocupado ou retido à disposição da estrada, quando entre dois períodos de trabalho não mediar intervalo superior a 1 hora, será essa intervalo computado como de trabalho efetivo. Parágrafo 5º. O tempo concedido para a refeição não se computa como de trabalho efetivo, senão para o pessoal da categoria C, quando as refeições forem tomadas em viagem ou nas estações durante as paradas. Esse tempo não será inferior a 1 hora, exceto para o pessoal da referida categoria em serviço de trens. Parágrafo 6º. No trabalho das turmas encarregadas da conservação de obras de arte, linhas telegráficas ou telefônicas e edifícios, não será contado como de trabalho efetivo o tempo de viagem para o local do serviço, sempre que não exceder de 1 hora, seja para a ida ou para a volta, e a estrada fornecer os meios de locomoção, computando-se sempre o tempo excedente a esse limite. Artigo 239. Para o pessoal da categoria C, a prorrogação do trabalho independe de acordo ou contrato coletivo, não podendo, entretanto, exceder de 12 horas, pelo que as empresas organizarão, sempre que possível, os serviços de equipagens de trens, com destacamentos nos trechos das linhas, de modo a ser observada a duração normal de 8 horas de trabalho. Parágrafo 1º. Para o pessoal sujeito ao regime do presente artigo, depois de cada jornada de trabalho haverá um repouso de 10 horas contínuas, no mínimo, observando-se, outro sim, o descanso semanal. Parágrafo 2º. Para o pessoal da equipagem de trens, a que se refere o presente artigo, quando a empresa não fornecer alimentação em viagem e hospedagem no destino, considerar uma ajuda de custo para atender a tais despesas. Parágrafo 3º. As escalas do pessoal abrangido pelo presente artigo serão organizadas de modo que não caiba a qualquer empregado, quinzenalmente, um total de horas de serviço noturno superior às do serviço diurno. Parágrafo 4º.
Os períodos de trabalho do pessoal a que alude o presente artigo serão registrados em cadernetas especiais, que ficarão sempre em poder do empregado, de acordo com o modelo aprovado pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 240. Nos casos de urgência ou de acidente capazes de afetar a segurança ou regularidade do serviço, poderá a duração do trabalho ser excepcionalmente elevada a qualquer número de horas, incumbindo a estrada zelar pela incolumidade dos seus empregados e pela possibilidade de revezamento de turmas, assegurando ao pessoal um repouso correspondente e comunicando a ocorrência ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, dentro de 10 dias da sua verificação. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, a recusa sem causa justificada por parte de qualquer empregado à execução de serviço extraordinário será considerada falta grave. Artigo 241. As horas excedentes do horário normal de 8 horas serão pagas como serviço extraordinário na seguinte base: as duas primeiras com acréscimo de 25% sobre o salário hora normal, as duas subsequentes com adicional de 50%, as restantes com adicional de 75%. Parágrafo único. Para o pessoal da categoria C, a primeira hora será majorada de 25%, a segunda hora será paga com o acréscimo de 50% e as duas subsequentes com de 60%, salvo o caso de negligência comprovada. Artigo 242. As frações de meia hora superiores a 10 minutos serão computadas como meia hora. Artigo 243. Para os empregados das estações do interior, cujo serviço for de natureza intermitente ou de pouca intensidade, não se aplicam os preceitos gerais sobre duração do trabalho, sendo-lhes, entretanto, assegurado o repouso contínuo de 10 horas, no mínimo, entre dois períodos de trabalho e descanso semanal. Artigo 244. As estradas de ferro poderão ter empregados extranumerários de sobreaviso e de prontidão para executarem serviços imprevistos ou para substituições de outros empregados que faltem à escala organizada. Parágrafo 1º. Considera-se extranumerário o empregado não efetivo, candidato à efetivação, que se apresentar normalmente ao serviço, embora só trabalhe quando for necessário. O extranumerário só receberá os dias de trabalho efetivo. Parágrafo 2º. Considera-se de sobreaviso o empregado efetivo que permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o chamado para serviço. Cada escala de sobreaviso será, no máximo, de 24 horas. As horas de sobreaviso, para todos os efeitos, serão contadas à razão de 1/3 do salário normal. Parágrafo 3º. Considera-se de prontidão o empregado que ficar nas dependências da estrada aguardando ordens. A escala de prontidão será no máximo de 12 horas. As horas de prontidão serão para todos os efeitos contadas à razão de 2/3 do salário hora normal. Parágrafo 4º. Quando no estabelecimento ou dependência em que se achar o empregado houver facilidade de alimentação, as 12 horas de prontidão a que se refere o parágrafo anterior poderão ser contínuas, quando não existir essa facilidade. Depois de 6 horas de prontidão, haverá sempre um intervalo de 1 hora para cada refeição, que não será, neste caso, computada como de serviço. Artigo 245. O horário normal de trabalho dos cabineiros nas estações de tráfego intenso não excederá de 8 horas e deverá ser dividido em 2 turnos com intervalos não inferior a 1 hora de repouso, não podendo nenhum turno ter duração superior a 5 horas, com um período de descanso de 2 jornadas de trabalho de 14 horas consecutivas. Artigo 246. O horário de trabalho dos operadores telegrafistas nas estações de tráfego intenso não excederá de 6 horas diárias.
Artigo 247. As estações principais, estações de tráfego intenso e estações do interior serão classificadas para cada empresa pelo Departamento Nacional de Estradas de Ferro. Seção 6. Das equipagens das embarcações da Marinha Mercante Nacional, de navegação fluvial e lacustre, do tráfego nos portos e da pesca. Artigo 248. Entre as horas 0 e 24 de cada dia civil, o tripulante poderá ser conservado em seu posto durante 8 horas, quer de modo contínuo, quer de modo intermitente. Parágrafo 1º. A exigência do serviço contínuo ou intermitente ficará a critério do comandante, e neste último caso, nunca por período menor que 1 hora. Parágrafo 2º. Os serviços de quarto nas máquinas passadiço, vigilância e outros que, consoante parecer médico, possa prejudicar a saúde do tripulante, serão executados por períodos não maiores e com intervalos não menores de 4 horas. Artigo 249. Todo o tempo de serviço efetivo excedente de 8 horas, ocupado na forma do artigo anterior, será considerado de trabalho extraordinário, sujeito à compensação a que se refere o artigo 250, exceto se tratar de trabalho executado. Alínea A. Em virtude de responsabilidade pessoal do tripulante e no desempenho de funções de direção, sendo consideradas como tais todas aquelas que a bordo se achem constituídas em um único indivíduo, com responsabilidade exclusiva e pessoal. A linha B, na iminência de perigo para a salvaguarda ou defesa de embarcação dos passageiros ou da carga, a juízo exclusivo do comandante ou do responsável pela segurança a bordo. A linha C, por motivo de manobras ou fainas gerais que reclamem a presença em seus postos de todo o pessoal de bordo. A linha D, na navegação lacustre e fluvial, quando se destina ao abastecimento do navio, ou embarcação de combustível e rancho, ou por efeito das contingências da natureza da navegação, na transposição de passos ou pontos difíceis, inclusive operações de alívio ou transbordo de carga, para a obtenção de calado menor para essa transposição. Parágrafo 1º. O trabalho executado aos domingos e feriados será considerado extraordinário, salvo se destinar. A linha A. Ao serviço de quartos e vigilância, movimentação das máquinas e aparelhos de bordo, limpeza e higiene da embarcação, preparo de alimentação da equipagem e dos passageiros, serviço pessoal destes e bem assim aos socorros de urgência ao navio ou ao pessoal. A linha B, ao fim da navegação ou das manobras, para entrada ou saída de portos, atracação, desatracação, embarque ou desembarque de carga e passageiros. Parágrafo 2º. Não excederá de 30 horas semanais o serviço extraordinário prestado para tráfego nos portos. Artigo 250. As horas de trabalho extraordinário serão compensadas segundo a conveniência do serviço, por descanso em período equivalente, no dia seguinte ou no subsequente, dentro do trabalho normal, ou no fim da viagem, ou pelo pagamento do salário correspondente. Parágrafo único. As horas extraordinárias de trabalho são indivisíveis, computando-se a fração de hora como hora inteira. Artigo 251. Em cada embarcação haverá um livro em que serão anotadas as horas extraordinárias de trabalho de cada tripulante, e outro do qual constarão devidamente circunstanciadas as transgressões dos mesmos tripulantes. Parágrafo único. Os livros de que trata este artigo obedecerão a modelos organizados pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, serão escriturados em dia pelo comandante da embarcação e ficam sujeitos às formalidades instituídas
para os livros de registro de empregados em geral. Artigo 252. Qualquer tripulante que se julgue prejudicado por ordem emanada de superior hierárquico poderá interpor recurso em termos perante a Delegacia do Trabalho Marítimo, por intermédio do respectivo comandante, o qual deverá encaminhá-lo com a respectiva informação dentro de 5 dias, contados de sua chegada ao porto. Seção 7 dos Serviços Frigoríficos. Artigo 253. Para os empregados que trabalham no interior das câmaras frigoríficas e para os que se movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa, depois de 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo, será assegurado um período de 20 minutos de repouso, computado esse intervalo como de trabalho efetivo. Parágrafo único. Considera-se artificialmente frio, para os fins presente artigo, o que for inferior nas primeiras, segunda e terceira zonas climáticas do mapa oficial do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio a 15 graus, na quarta zona a 12 graus e nas quinta, sexta e sétima zonas a 10 graus. Seção 8 dos Serviços de Estiva. Artigo 254 a 284, revogado pela Lei 8.630. Seção 9 dos Serviços de Capatazias nos portos. Artigo 285 a 292, revogado pela Lei 8.630. Seção 10 do Trabalho em Minas de Subsolo. Artigo 293. A duração normal do trabalho efetivo para os empregados em minas no subsolo não excederá de 6 horas diárias ou de 36 semanais. Artigo 294. O tempo despendido pelo empregado da boca da mina ao local do trabalho e vice-versa será computado como efeito de pagamento do salário. Artigo 295. A duração normal do trabalho efetivo no subsolo poderá ser elevada até 8 horas diárias ou 48 semanais, mediante acordo escrito entre empregado e empregador, ou contrato coletivo de trabalho sujeita essa prorrogação à prévia licença da autoridade competente em matéria de higiene do trabalho. Parágrafo único. A duração normal do trabalho efetivo no subsolo poderá ser inferior a 6 horas diárias, por determinação da autoridade de que trata este artigo, tendo em vista condições locais de insalubridade e os métodos e processos do trabalho adotado. Artigo 296. A remuneração da hora programada será no mínimo de 25% superior à da hora normal e deverá constar do acordo ou contrato coletivo de trabalho. Artigo 297. Ao empregado no subsolo será fornecida pelas empresas exploradoras de minas alimentação adequada à natureza do trabalho, de acordo com as instruções estabelecidas pelo Serviço de Alimentação da Previdência Social e aprovada pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 298. Em cada período de 3 horas consecutivas de trabalho, será obrigatória uma pausa de 15 minutos para repouso, a qual será computada na duração normal de trabalho efetivo. Artigo 299. Quando os trabalhos de subsolo ocorrer acontecimentos que possam comprometer a vida ou saúde do empregado, deverá a empresa comunicar o fato imediatamente à autoridade regional do trabalho, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 300. Sempre que, por motivo de saúde, for necessária a transferência do empregado, a juízo da autoridade competente em matéria de segurança e da medicina do trabalho, dos serviços no subsolo para os de superfície, é a empresa obrigada a realizar essa transferência, assegurando ao transferido a remuneração atribuída ao trabalhador
de superfície em serviço equivalente, respeitada a capacidade profissional do interessado. Parágrafo único. No caso de recusa do empregado em atender a essa transferência, será ouvida a autoridade competente em matéria de higiene e segurança do trabalho, que decidirá a respeito. Artigo 301. O trabalho no subsolo somente será permitido a homens com idade compreendida entre 21 e 50 anos, assegurada a transferência para a superfície nos termos previstos no artigo anterior. Dos jornalistas profissionais, seção 11. Artigo 302. Os dispositivos da presente seção se aplicam aos que nas empresas jornalísticas prestem serviços como jornalistas, revisores, fotógrafos ou na ilustração, com as exceções nela previstas. Parágrafo 1º. Entende-se como jornalista o trabalhador intelectual cuja função se estende desde a busca de informações até a redação de notícias e artigos, e a organização, orientação e direção desse trabalho. Parágrafo 2º. Considera-se empresa jornalística, para os fins desta seção, aquelas que têm a seu cargo a edição de jornais, revistas, boletins e periódicos, onde a distribuição de noticiário e ainda radiodifusão em suas seções destinadas à transmissão de notícias e comentários. Artigo 303. A duração normal de trabalho dos empregados, compreendido nesta seção, não deverá exceder de 5 horas, tanto de dia como à noite. Simplificação da legislação trabalhista em setores específicos. Artigo 304. Poderá a duração normal do trabalho ser elevada a 7 horas, mediante acordo escrito, em que se estipule aumento de ordenado correspondente ao excesso do tempo de trabalho, em que se fixe um intervalo destinado a repouso e a refeição. Parágrafo único. Para atender a motivos de força maior, poderá o empregado prestar serviços por mais tempo do que aquele permitido nessa seção. Artigo 305. As horas de serviço extraordinário, quer as prestadas em virtude de acordo, quer as que derivam das causas previstas no parágrafo único do artigo anterior, não poderão ser remuneradas com quantia inferior à que resulta do consciente da divisão da importância do salário mensal por 150 para os mensalistas e do salário diário por 5 para os diaristas, acrescido de pelo menos 25%. Artigo 306. Os dispositivos dos artigos 303, 304 e 305 não se aplicam àqueles que exercem as funções de redator-chefe, secretário e subsecretário, chefe e subchefe de revisão, chefe de oficina, de ilustração e chefe de portaria. Parágrafo único. Não se aplicam, de mesmo modo, os artigos acima referidos aos que se ocuparem unicamente de serviços externos. Artigo 307. A cada 6 dias de trabalho efetivo, corresponderá um dia de descanso obrigatório, que coincidirá com o domingo, salvo acordo escrito em contrário, no qual será expressamente estipulado o dia em que se deve verificar o descanso. Artigo 308. Em seguida, a cada período diário de trabalho, haverá um intervalo mínimo de 10 horas destinado ao repouso. Artigo 309. Será computado como trabalho efetivo o tempo em que o empregado estiver à disposição do empregador. Artigo 311. Para o registro de que trata o artigo anterior, deve o requerente exibir os seguintes documentos: a linha A, prova de nacionalidade brasileira; a linha B, folha corrida; a linha C, prova de que não responde a processo ou não sofreu condenação por crime contra a segurança nacional; a linha D, carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo 1º. Aos profissionais devidamente registrados será feita a necessária declaração na carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo 2º. Aos novos empregados será concedido o prazo de 60 dias
para a apresentação da carteira de trabalho e previdência social, fazendo-se o registro condicionado a essa apresentação e expedindo-se um certificado provisório para aquele período. Artigo 312. O registro dos diretores proprietários de jornais será feito no Distrito Federal e nos estados, independentemente da exigência constante do artigo 311, letra D, da presente seção. Parágrafo 1º. A prova de profissão apresentada pelo diretor proprietário, juntamente com os demais documentos exigidos, consistirá em uma certidão fornecida nos estados e território do Acre, pelas juntas comerciais ou cartórios, e no Distrito Federal, pela seção competente do Departamento Nacional de Indústria e Comércio, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Parágrafo 2º. Aos diretores proprietários regularmente inscritos será fornecido um certificado do qual deverão constar o livro e a folha em que houver sido feito o registro. Artigo 315. O Governo Federal, de acordo com os governos estaduais, promoverá a criação de escolas de preparação ao jornalismo, destinadas à formação dos profissionais da imprensa. Artigo 316. A empresa jornalística que deixar de pagar pontualmente e na forma acordada os salários devidos a seus empregados terá suspenso o seu funcionamento, até que se efetue o pagamento devido. Parágrafo único. Para os efeitos do cumprimento deste artigo, deverão os prejudicados reclamar contra a falta de pagamento perante a autoridade competente e proferida a condenação, desde que a empresa não a cumpra ou, em caso de recurso, não deposite o valor da indenização. A autoridade que proferir a condenação oficiará à autoridade competente para a suspensão da circulação do jornal. Em igual pena de suspensão, incorrerá a empresa em que deixar de recolher as contribuições devidas às instituições de previdência social. Seção 12. Dos professores. Artigo 307. O exercício remunerado do magistério em estabelecimentos particulares de ensino exigirá apenas habilitação legal e registro no Ministério da Educação. Artigo 318. O professor poderá lecionar em um mesmo estabelecimento por mais de um turno, desde que não ultrapasse a jornada de trabalho semanal estabelecida legalmente, assegurado e não computado o intervalo para refeição. Artigo 320. A remuneração dos professores será fixada pelo número de aulas semanais, na conformidade dos horários. Parágrafo 1º. O pagamento far-se-á mensalmente, considerando-se para este efeito cada mês constituído de 4 semanas e meia. Parágrafo 2º. Vencido cada mês, será descontada na remuneração dos professores a importância correspondente ao número de aulas a que estiver faltando. Parágrafo 3º. Não serão descontadas no decurso de 9 dias as faltas verificadas por motivo de gala ou de luto em consequência de falecimento do cônjuge, do pai ou mãe ou de filho. Artigo 321. Sempre que o estabelecimento de ensino tiver necessidade de aumentar o número de aulas marcado nos horários, remunerará o professor findo cada mês, com uma importância correspondente ao número de aulas excedentes. Artigo 322. No período de exames e no período de férias escolares, é assegurado aos professores o pagamento, na mesma periodicidade contratual, da remuneração por eles percebida, na conformidade dos horários durante o período de aulas. Parágrafo 1º. Não se exigirá dos professores, no período de exames, a prestação de mais de 8 horas de trabalho diário, salvo mediante o pagamento complementar de cada hora excedente, pelo preço correspondente ao de uma aula. Parágrafo 2º. No período de férias, não se poderá exigir dos professores outros serviços senão relacionado com a realização de exames. Parágrafo 3º. Na hipótese de dispensa sem justa causa, ao término do ano letivo ou no curso das férias escolares, é assegurado ao professor,
ou pagamento a que se refere o caput deste artigo. Artigo 323. Não será permitido o funcionamento do estabelecimento particular de ensino que não remunere condignamente os seus professores, ou não lhes pague pontualmente a remuneração de cada mês. Parágrafo único. Compete ao Ministério da Educação e Saúde fixar os critérios para a determinação da condigna remuneração devida aos professores, bem como assegurar a execução do preceito estabelecido no presente artigo. Seção 13 dos Químicos. Artigo 325. É livre o exercício da profissão de químico em todo o território da República, observada as condições de capacidade técnica e outras exigências previstas na presente seção. Alínea A. Aos possuidores de diploma de químico, químico industrial agrícola ou engenheiro químico, concedido no Brasil por escola oficial ou oficialmente reconhecida. Alínea B. Aos diplomados em química por instituto estrangeiro de ensino superior que tenham, de acordo com a lei e a partir de 14 de julho de 1934, revalidado os seus diplomas. Alínea C. Aos que, ao tempo da publicação do Decreto 24.693, se achavam no exercício efetivo de função pública ou particular, para a qual seja exigida a qualidade de químico, e que tenham requerido o respectivo registro até a extinção do prazo fixado pelo Decreto-Lei 2.298. Parágrafo 1º. Aos profissionais incluídos na alínea C deste artigo, se dará para os efeitos da presente seção a denominação de licenciados. Parágrafo 2º. O livre exercício da profissão de que trata o presente artigo só é permitido a estrangeiros, quando compreendidos. Alínea A. Nas alíneas A e B, independentemente de revalidação do diploma, se exerciam legitimamente na República a profissão de químico, em a data da promulgação da Constituição de 1934. Alínea B. Na alínea B, se é a seu favor militar a existência de reciprocidade internacional admitida em lei para o reconhecimento dos respectivos diplomas. Alínea C. Na alínea C, satisfeitas as condições nela estabelecidas. Parágrafo 3º. O livre exercício da profissão a brasileiros naturalizados está subordinado à prévia prestação de serviço militar no Brasil. Parágrafo 4º. Só os brasileiros natos é permitida a revalidação dos diplomas de químicos, expedidos por institutos estrangeiros de ensino superior. Artigo 328. Só poderão ser admitidos a registro os diplomas, certificados de diplomas, cartas e outros títulos, bem como atestados e certificados que estiverem na devida forma e cujas firmas hajam sido regularmente reconhecidas por tabelião público e sendo estrangeiros pela Secretaria do Estado das Relações Exteriores, acompanhados estes últimos da respectiva tradução, feita por intérprete comercial brasileiro. Artigo 331. Nenhuma autoridade poderá receber impostos relativos ao exercício profissional de químico, senão à vista da prova de que o interessado se acha registrado de acordo com a presente seção. E essa prova será também exigida para a realização de concursos periciais e todos os outros atos oficiais que exijam capacidade técnica de químico. Artigo 332. Quem, mediante anúncios, placas, cartões comerciais ou outros meios capazes de ser identificados, se propuser ao exercício da química em qualquer dos seus ramos, sem que esteja devidamente registrado, fica sujeito às penalidades aplicáveis
ao exercício ilegal da profissão. Artigo 334. O exercício da profissão de químico compreende: a linha A, a fabricação de produtos e subprodutos químicos em seus diversos graus de pureza. A linha B, a análise química, a elaboração de pareceres, atestados e projetos de especialidade e sua execução, perícia civil ou judiciária, sobre essa matéria, a direção e a responsabilidade de laboratórios ou departamentos químicos de indústria e empresas comerciais. A linha C, o magistério nas cadeiras de Química dos cursos superiores especializados em Química. A linha D, a de Engenharia Química. Parágrafo 1º. Aos químicos, químicos industriais e químicos industriais agrícolas que estejam nas condições estabelecidas no artigo 325, alíneas A e B, compete o exercício das atividades definidas nos itens A, B e C deste artigo, sendo privativa dos engenheiros químicos a do item D. Parágrafo 2º. Aos que estiverem nas condições do artigo 325, alíneas A e B, compete, como aos diplomados em medicina ou farmácia, as atividades definidas nos artigos 2, alíneas D, E e F do Decreto 20.377, cabendo aos agrônomos e engenheiros agrônomos as que se acham especificadas no artigo 6, alínea H, do Decreto 23.196. Artigo 335. É obrigatória a admissão de químicos nos seguintes tipos de indústria: a linha A, de fabricação de produtos químicos; a linha B, que mantenham laboratório de controle químico; a linha C, de fabricação de produtos industriais que são obtidos por meio de reações químicas dirigidas, tais como cimento, açúcar e álcool, vidro, curtume, massas plásticas artificiais, explosivos, derivados de carvão ou de petróleo, refinação de óleos vegetais ou minerais, sabão, celulose e derivados. Artigo 336. No preenchimento dos cargos públicos para os quais se faz mister a qualidade de químico, ressalvada as especializações referidas no parágrafo 2º do artigo 334, a partir da data da publicação do Decreto 24.693, requer-se como condição essencial que os candidatos previamente hajam satisfeito as exigências do artigo 333 desta seção. Artigo 337. Fazem fé pública os certificados de análises químicas, pareceres, atestados, laudos de perícias e projetos relativos a essa especialidade, assinados por profissionais que satisfaçam as condições estabelecidas nas alíneas A e B do artigo 325. Artigo 338. É facultado aos químicos que satisfizerem as condições constantes no artigo 325, alíneas A e B, o ensino da especialidade a que se dedicarem nas escolas superiores oficiais ou oficializadas. Parágrafo único. Na hipótese de concurso para provimento de cargo ou emprego público, os químicos a que este artigo se refere terão preferência em igualdade de condições. Artigo 339. O nome do químico responsável pela fabricação dos produtos de uma fábrica, usina ou laboratório deverá figurar nos respectivos rótulos, faturas e anúncios, compreendida entre estes últimos a legenda impressa em cartas e sobrecartas. Artigo 340. Somente os químicos habilitados nos termos do artigo 325, alíneas A e B, poderão ser nomeados ex officio para os exames periciais de fábricas, laboratórios e usinas e de produtos aí fabricados. Parágrafo único. Não se acham compreendidos no artigo anterior os produtos farmacêuticos e os laboratórios de produtos farmacêuticos.
Artigo 341. Cabe aos químicos habilitados, conforme estabelece o artigo 325, alíneas A e B, a execução de todos os serviços que não especificados no presente regulamento exijam, por sua natureza, o conhecimento de química. Artigo 342. A fiscalização do exercício da profissão de químico incumbe ao Departamento Nacional do Trabalho no Distrito Federal e às autoridades regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, nos estados e território do Acre. Artigo 343. São atribuições dos órgãos de fiscalização. Alínea A. Examinar os documentos exigidos para o registro profissional de que trata o artigo 326 e seus parágrafos 1º e 2º, e o artigo 327, proceder à respectiva inscrição e indeferir o pedido dos interessados que não satisfizerem as exigências dessa seção. A linha B. Registrar as comunicações e contratos a que alude o artigo 350 e seus parágrafos, e dar as respectivas baixas. A linha C. Verificar o exato cumprimento das disposições desta seção, realizando as investigações que forem necessárias, bem como o exame dos arquivos, livros de escrituração, folhas de pagamento, contratos e outros documentos de uso de firmas ou empresas industriais ou comerciais, em cujos serviços tome parte um ou mais profissionais, que desempenhem função para a qual se deva exigir a qualidade de químico. Artigo 344. Os sindicatos de químicos devidamente reconhecidos é facultado auxiliar a fiscalização, no tocante à observação da linha C do artigo anterior. Artigo 346. Será suspenso do exercício de suas funções, independentemente de outras penas em que possa incorrer o químico, inclusive o licenciado, que incidir em alguma das seguintes faltas: a linha A. Revelar improbidade profissional, dar falso testemunho, quebrar o sigilo profissional e promover falsificações referentes à prática de atos de que trata esta seção. A linha B. Concorrer com seus conhecimentos científicos para a prática de crime ou atentado contra a pátria, a ordem social ou a saúde pública. Parágrafo único. O tempo de suspensão a que alude este artigo variará entre 1 mês e 1 ano, a critério do Departamento Nacional do Trabalho, após processo regular, ressalvada a ação da Justiça Pública. Artigo 347. Aqueles que exercerem a profissão de químico sem ter preenchido as condições previstas no artigo 325 incorrerão na multa prevista no inciso 2 do caput do artigo 634-A. Artigo 348. Aos licenciados a que alude o parágrafo 1º do artigo 325, poderão, por ato do Departamento Nacional do Trabalho, sujeito à aprovação do ministro, ser cassadas as garantias asseguradas por essa seção, desde que interrompam, por motivo de falta prevista no artigo 346, a função pública ou particular em que se encontravam por ocasião da publicação do Decreto nº 24.693. Artigo 349. O número de químicos estrangeiros a serviço de particulares, empresas ou companhias não poderá exceder de 1/3 aos dos profissionais brasileiros, compreendidos nos respectivos quadros. Artigo 350. O químico que assumir a direção técnica ou cargo de químico de qualquer usina, fábrica ou laboratório industrial ou de análise deverá, dentro de 24 horas e por escrito, comunicar essa ocorrência ao órgão fiscalizador, contraindo desde essa data a responsabilidade da parte técnica
referente à sua profissão, assim como a responsabilidade técnica dos produtos manufaturados. Parágrafo 1º. Firmando-se contrato entre o químico e o proprietário da usina, fábrica ou laboratório, será esse documento apresentado dentro do prazo de 30 dias para registro ao órgão fiscalizador. Parágrafo 2º. Comunicação idêntica à que trata a primeira parte deste artigo fará o químico quando deixar a direção técnica ou o cargo de químico em cujo exercício se encontrava, a fim de ressalvar a sua responsabilidade e fazer-se o cancelamento do contrato. Em caso de falência do estabelecimento, a comunicação será feita pela firma proprietária. Seção 14. Das penalidades. Artigo 351. Os infratores dos dispositivos deste capítulo incorrerão na multa prevista no inciso 2 do caput do artigo 634-A. Capítulo 2. Da nacionalização do trabalho. Seção 1. Da proporcionalidade de empregados brasileiros. Artigo 352. As empresas individuais ou coletivas que explorem serviços públicos dados em concessão ou que exerçam atividades industriais ou comerciais são obrigadas a manter, no quadro do seu pessoal, quando composto de 3 ou mais empregados, uma proporção de brasileiros não inferior à estabelecida no presente capítulo. Parágrafo 1º. Sob a denominação geral de atividades industriais e comerciais, compreende-se, além de outras que venham a ser determinadas em portaria do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, as exercidas: a linha A, nos estabelecimentos industriais em geral; a linha B, nos serviços de comunicações, de transportes terrestres, marítimos, fluviais, lacustres e aéreos; a linha C, nas garagens, oficinas de reparos e postos de abastecimento de automóveis e nas cocheiras; a linha D, na indústria da pesca; a linha E, nos estabelecimentos comerciais em geral; a linha F, nos escritórios comerciais em geral; a linha G, nos estabelecimentos bancários ou de economia coletiva, nas empresas de seguros e nas de capitalização; a linha H, nos estabelecimentos jornalísticos de publicidade e de radiodifusão; a linha I, nos estabelecimentos de ensino remunerado, excluídos os que neles trabalhem por força de voto religioso; a linha J, nas drogarias e farmácias; a linha K, nos salões de barbeiro ou cabeleireiro ou de beleza; a linha L, nos estabelecimentos de diversões públicas, excluídos os elencos teatrais, e nos clubes esportivos; a linha M, nos hotéis, restaurantes, bares e estabelecimentos congêneres; a linha N, nos estabelecimentos hospitalares e fisioterápicos, cujos serviços sejam remunerados, excluídos os que neles trabalhem por força de voto religioso; a linha O, nas empresas de mineração. Parágrafo 2º. Não se acham sujeitas às obrigações de proporcionalidade as indústrias rurais, as que em zona agrícola se destinem ao beneficiamento ou transformação de produtos da região, e as atividades industriais de natureza extrativa, salvo a mineração. Artigo 353. Equiparam-se aos brasileiros, para os fins deste capítulo, ressalvado o exercício de profissões reservadas aos brasileiros natos ou aos brasileiros em geral, os estrangeiros que, residindo no país há mais de 10 anos, tenham cônjuge ou filho brasileiro, e os portugueses. Artigo 354. A proporcionalidade será de 2/3 de empregados brasileiros, podendo, entretanto, ser fixada proporcionalidade inferior, em atenção às circunstâncias especiais de cada atividade,
mediante ato do Poder Executivo e depois devidamente apurada pelo Departamento Nacional do Trabalho e pelo Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho. A insuficiência do número de brasileiros na atividade de que se tratar. Parágrafo único. A proporcionalidade é obrigatória, não só em relação à totalidade do quadro de empregados, com as exceções desta lei, como ainda em relação à correspondente folha de salários. Artigo 355. Consideram-se como estabelecimentos autônomos, para os efeitos da proporcionalidade a ser observada, as sucursais, filiais e agências em que trabalhem 3 ou mais empregados. Artigo 356. Sempre que uma empresa ou indivíduo explore atividades sujeitas a proporcionalidades diferentes, observar-se-á, em relação a cada uma delas, a que lhe corresponder. Artigo 357. Não se compreende na proporcionalidade os empregados que exerçam funções técnicas especializadas, desde que, a juízo do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, haja falta de trabalhadores nacionais. Artigo 358. Nenhuma empresa, ainda que não sujeita à proporcionalidade, poderá pagar a brasileiro que exerça função análoga, a juízo do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a que é exercida por estrangeiro a seu serviço, salário inferior ao deste, excetuando-se os casos seguintes. A linha A. Nos estabelecimentos que não tenham quadros de empregados organizados em carreira, o brasileiro contar menos de 2 anos de serviço e o estrangeiro mais de 2 anos. A linha B. Quando, mediante aprovação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, houver quadro organizado em carreira em que seja garantido o acesso por antiguidade. A linha C. Quando o brasileiro for aprendiz, ajudante ou servente, e não o for o estrangeiro. A linha D. Quando a remuneração resultar de maior produção, para os que trabalham à comissão ou por tarefa. Parágrafo único. Nos casos de falta ou cessação de serviço, a dispensa do empregado estrangeiro deve proceder à de brasileiro que exerça função análoga. Seção 2. Das relações anuais de empregados. Artigo 359. Nenhuma empresa poderá admitir a seu serviço empregado estrangeiro, sem que esse exiba a carteira de identidade de estrangeiro devidamente anotada. Parágrafo único. A empresa é obrigada a assentar no registro de empregados os dados referentes à nacionalidade de qualquer empregado estrangeiro e o número da respectiva carteira de identidade. Artigo 362. As repartições às quais competir a fiscalização do disposto no presente capítulo manterão fichário especial de empresas, do qual constem as anotações referentes ao respectivo cumprimento e fornecerão aos interessados as certidões de quitação que se tornarem necessárias no prazo de 30 dias contados da data do pedido. Parágrafo 1º. As certidões de quitação farão prova até 30 de setembro do ano seguinte, aquele a que se referiram, e estarão sujeitas à taxa correspondente a 1/10 do salário mínimo regional. Sem elas, nenhum fornecimento ou contrato poderá ser feito com o governo da União, dos estados ou municípios, ou com instituições paraestatais a eles subordinadas, nem será renovada a autorização à empresa estrangeira para funcionar no país. Parágrafo 2º. A primeira via da relação, depois de considerada pela repartição fiscalizadora, será remetida anualmente ao Departamento Nacional de Mão de Obra, como subsídio ao estudo das condições de mercado de trabalho de um modo geral, e, em particular, no que se refere à mão de obra qualificada. Parágrafo 3º.
A segunda via da relação será remetida pela repartição competente ao Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho, e a terceira via devolvida à empresa devidamente autenticada. Seção 3 das penalidades. Artigo 363. O processo das infrações do presente capítulo obedecerá ao disposto no título do processo de multas administrativas, no que lhe for aplicável, com observância dos modelos de auto a serem expedidos. Artigo 364. As infrações do presente capítulo serão punidas com a multa de 100 a 10 mil cruzeiros. Parágrafo único. Em se tratando de empresa concessionária de serviço público ou de sociedade estrangeira autorizada a funcionar no país, se a infratora, depois de multada, não atender, afinal, ao cumprimento do texto infringido, poderá ser-lhe cassada a concessão ou autorização. Seção 4. Disposições gerais. Artigo 365. O presente capítulo não derroga às restrições vigentes quanto às exigências da nacionalidade brasileira para o exercício de determinadas profissões, nem as que vigorem para as faixas de fronteiras, na conformidade da respectiva legislação. Artigo 366. Enquanto não for expedida a carteira a que se refere o artigo 359 desse capítulo, valerá a título precário, como documento hábil, uma certidão passada pelo serviço competente do Registro de Estrangeiros, provando que o empregado requereu sua permanência no país. Artigo 367. A redução a que se refere o artigo 354, enquanto o Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho não dispuser dos dados estatísticos necessários à fixação da proporcionalidade conveniente para cada atividade, poderá ser feita por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, mediante representação fundamentada da associação sindical. Parágrafo único. O Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho deverá promover e manter em dia estudos necessários aos fins do presente capítulo. Seção 5. Das disposições especiais sobre a nacionalização da Marinha Mercante. Artigo 368. O comando de navio mercante nacional só poderá ser exercido por brasileiro nato. Artigo 369. A tripulação de navio ou embarcação nacional será constituída, pelo menos, de 2/3 de brasileiros natos. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos navios nacionais de pesca, sujeitos à legislação específica. Artigo 370. As empresas de navegação organizarão as relações dos tripulantes das respectivas embarcações, enviando-as no prazo a que se refere a seção 2 deste capítulo, à Delegacia do Trabalho Marítimo, onde as mesmas tiverem sede. Parágrafo único. As relações a que alude o presente artigo obedecerão à discriminação hierárquica e funcional do pessoal embarcadiço, ao quadro aprovado pelo Regulamento das Capitanias dos Portos. Artigo 371. A presente seção é também aplicável aos serviços de navegação fluvial e lacustre e é praticada nas barras, portos, rios, lagos e canais. Capítulo 3 da proteção do trabalho da mulher. Seção 1 da duração, condições do trabalho e da discriminação contra a mulher. Artigo 372. Os preceitos que regulam o trabalho masculino são aplicáveis ao trabalho feminino, naquilo que não colidirem com a proteção especial instituída por este capítulo. Artigo 373. A duração normal do trabalho da mulher será de 8 horas diárias, exceto nos casos para os quais for fixada duração inferior. Artigo 373-A. Ressalvadas as disposições legais
destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas é vedado. Inciso 1. Publicar ou fazer publicar anúncio de emprego, no qual haja referência ao sexo, à idade, à cor ou situação familiar, salvo quando a natureza da atividade a ser exercida pública e notoriamente assim o exigir. Inciso 2. Recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho, em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez, salvo quando a natureza da atividade seja notória e publicamente incompatível. Inciso 3. Considerar o sexo, a idade, a cor, a situação familiar como variável determinante para fins de remuneração, formação profissional e oportunidades de ascensão profissional. Inciso 4. Exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, para a comprovação de esterilidade ou gravidez, na admissão ou permanência no emprego. Inciso 5. Impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para deferimento de inscrição ou aprovação em concursos em empresas privadas em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez. Inciso 6. Proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não obsta à adoção de medidas temporárias que visem ao estabelecimento das políticas de igualdade entre homens e mulheres, em particular as que se destinam a corrigir as distorções que afetem a formação profissional, o acesso ao emprego e as condições gerais de trabalho da mulher. Artigo 377. A adoção de medidas de proteção ao trabalho das mulheres é considerada a ordem pública, não justificando em hipótese alguma a redução de salário. Seção 2 do trabalho noturno. Artigo 381. O trabalho noturno das mulheres terá salário superior ao diurno. Parágrafo 1º. Para os fins desse artigo, os salários serão acrescidos numa percentagem adicional de 20% no mínimo. Parágrafo 2º. Cada hora de período noturno de trabalho das mulheres terá 52 minutos e 30 segundos. Seção 3 dos períodos de descanso. Artigo 382. Entre duas jornadas de trabalho haverá um intervalo de 11 horas consecutivas, no mínimo, destinado ao repouso. Artigo 383. Durante a jornada de trabalho será concedido à empregada um período para refeição e repouso não inferior a 1 hora, nem superior a 2 horas, salvo a hipótese prevista no artigo 71, parágrafo 3º. Seção 4 dos métodos e locais de trabalho. Artigo 388. Em virtude de exame e parecer da autoridade competente, o Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá estabelecer derrogações totais ou parciais às proibições a que alude o artigo anterior, quando tiver desaparecido nos serviços considerados perigosos ou insalubres todo e qualquer caráter perigoso ou prejudicial, mediante a aplicação de novos métodos de trabalho, ou pelo emprego de medidas de ordem preventiva. Artigo 389. Toda empresa é obrigada, inciso 1, a prover os estabelecimentos de medidas concernentes à higienização dos métodos e locais de trabalho, tais como ventilação e iluminação, e outros que se fizerem necessários à segurança e ao conforto das mulheres, a critério da autoridade competente. Inciso 2, a instalar bebedouros, lavatórios, aparelhos sanitários, dispor de cadeiras ou bancos em número suficiente que permitam às mulheres trabalhar
sem grande esgotamento físico. Inciso terceiro, a instalar vestiários com armários individuais privativos das mulheres, exceto os estabelecimentos comerciais, escritórios, bancos e atividades afins, em que não seja exigida a troca de roupa, e outros, a critério da autoridade competente, em matéria de segurança e higiene do trabalho, admitindo-se como suficientes as gavetas e escaninhos, onde possam as empregadas guardar seus pertences. Inciso 4. A fornecer gratuitamente, a juízo da autoridade competente, os recursos de proteção individual, tais como óculos, máscaras, luvas e roupas especiais, para a defesa dos olhos, do aparelho respiratório e da pele, de acordo com a natureza do trabalho. Parágrafo 1º. Os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos de idade terão local apropriado, onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período de amamentação. Parágrafo 2º. A exigência do parágrafo 1º poderá ser suprida por meio de creches distritais, mantidas diretamente ou mediante convênios com outras entidades públicas ou privadas, pelas próprias empresas em regime comunitário, ou a cargo do SESI, do SESC, da LBA ou de entidades sindicais. Artigo 390. Ao empregador é vedado empregar a mulher em serviço que demande o emprego de força muscular superior a 20 kg para o trabalho contínuo ou 25 kg para o trabalho ocasional. Parágrafo único. Não está compreendida, na determinação deste artigo, a remoção de material feita por impulsão ou tração de vagonetas sobre trilhos de carros de mão ou quaisquer aparelhos mecânicos. Artigo 390-B. As vagas dos cursos de formação de mão de obra ministrados por instituições governamentais, pelos próprios empregadores ou por qualquer órgão de ensino profissionalizante serão oferecidas aos empregados de ambos os sexos. Artigo 390-C. As empresas com mais de 100 empregados de ambos os sexos deverão manter programas especiais de incentivos e aperfeiçoamento profissional de mão de obra. Artigo 390-E. A pessoa jurídica poderá associar-se à entidade de formação profissional, sociedades civis, sociedades cooperativas, órgãos e entidades públicas ou entidades sindicais, bem como firmar convênios para o desenvolvimento de ações conjuntas, visando a execução de projetos relativos ao incentivo ao trabalho da mulher. Seção 5. Da proteção à maternidade. Artigo 391. Não constitui justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho da mulher o fato de haver contraído matrimônio ou de encontrar-se em estado de gravidez. Parágrafo único. Não serão permitidos em regulamentos de qualquer natureza, contratos coletivos ou individuais de trabalho, restrições ao direito da mulher ao seu emprego por motivo de casamento ou de gravidez. Artigo 391-A. A confirmação do estado de gravidez, advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio, trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória, prevista na linha B do inciso 2 do artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se no empregado adotante, ao qual tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção. Artigo 392. A empregada gestante tem direito à licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário. Parágrafo 1º. A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do afastamento do emprego,
que poderá ocorrer entre o 28º dia antes do parto e ocorrência deste. Parágrafo 2º. Os períodos de repouso antes e depois do parto poderão ser aumentados de 2 semanas cada um, mediante atestado médico. Parágrafo 3º. Em caso de parto antecipado, a mulher terá direito a 120 dias previsto neste artigo. Parágrafo 4º. É garantido à empregada, durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais direitos. Inciso 1. Transferência de função, quando as condições de saúde o exigirem, assegurada a retomada da função anteriormente exercida, logo após o retorno ao trabalho. Inciso 2. Dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de no mínimo 6 consultas médicas e demais exames complementares. Artigo 392-A. A empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente será concedida licença maternidade, nos termos do artigo 392 desta lei. Parágrafo 4º. A licença maternidade só será concedida mediante apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã. Parágrafo 5º. A adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiãs, empregado ou empregada. Artigo 392-B. Em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro empregado o gozo de licença por todo o período da licença maternidade, ou pelo tempo restante, a que teria direito a mãe, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono. Artigo 392-C. Aplica-se no que couber o disposto no artigo 392-A e 392-B ao empregado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. Artigo 393. Durante o período a que se refere o artigo 392, a mulher terá direito ao salário integral e, quando variável, calculado de acordo com a média dos 6 últimos meses de trabalho, bem como os direitos e vantagens adquiridos, sendo-lhe ainda facultado reverter a função que anteriormente ocupava. Artigo 394. Mediante atestado médico, a mulher grávida é facultado romper o compromisso resultante de qualquer contrato de trabalho, desde que este seja prejudicial à gestação. Artigo 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de: inciso 1. Atividades consideradas insalubres, em grau máximo, enquanto durar a gestação. Inciso 2. Atividades consideradas insalubres, em grau médio ou mínimo, durante a gestação. Inciso 3. Atividades consideradas insalubres em qualquer grau, durante a lactação. Parágrafo 2º. Cabe à empresa pagar o adicional de insalubridade à gestante ou à lactante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no artigo 248 da Constituição Federal, por ocasião do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço. Parágrafo 3º. Quando não for possível que a gestante ou a lactante, afastada nos termos do caput deste artigo, exerça suas atividades em local salubre na empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção de salário maternidade nos termos da Lei 8.213, durante todo o período de afastamento. Artigo 395. Em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá um repouso remunerado de 2 semanas, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes do seu afastamento. Artigo 396. Para amamentar seu filho, inclusive se advindo de adoção,
Até que se complete 6 meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos especiais de meia hora cada um. Parágrafo 1º. Quando o exigir a saúde do filho, o período de 6 meses poderá ser dilatado, a critério da autoridade competente. Parágrafo 2º. Os horários dos descansos previstos no caput deste artigo deverão ser definidos em acordo individual entre a mulher e o empregador. Artigo 397. O SESI, o SESC, a LBA e outras entidades públicas destinadas à assistência à infância manterão ou subvencionarão, de acordo com suas possibilidades financeiras, escolas maternais e jardins de infância distribuídos nas zonas de maior densidade de trabalhadores, destinados especialmente aos filhos das mulheres empregadas. Artigo 399. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio conferirá diploma de benemerência aos empregadores que se distinguirem pela organização e manutenção de creches e de instituições de proteção aos menores em idade escolar, desde que tais serviços se recomendem por sua generosidade e pela eficiência das respectivas instalações. Artigo 400. Os locais destinados à guarda dos filhos das operárias durante o período de amamentação deverão possuir, no mínimo, um berçário, uma saleta de amamentação, uma cozinha dietética e uma instalação sanitária. Seção 6 das penalidades. Artigo 401. Pela infração de qualquer dispositivo deste capítulo, será imposta ao empregador a multa prevista no inciso 1 do caput do artigo 634-A. Capítulo 4 da proteção do trabalho do menor. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 402. Considera-se menor, para os efeitos dessa consolidação, o trabalhador de 14 até 18 anos. Parágrafo único. O trabalho do menor reger-se-á pelas disposições do presente capítulo, exceto no serviço em oficinas em que trabalhem exclusivamente pessoas da família do menor e esteja este sob a direção do pai, mãe ou tutor, observado, entretanto, o disposto no artigo 404, 405 e na seção 2. Artigo 403. É proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Parágrafo único. O trabalho do menor não poderá ser realizado em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, e em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Artigo 404. Ao menor de 18 anos é vedado o trabalho noturno, considerado este o que for executado no período compreendido entre as 22 e as 5 horas. Artigo 405. Ao menor não será permitido o trabalho. Inciso 1. Nos locais e serviços perigosos ou insalubres constantes de quadro para esse fim, aprovado pelo Diretor-Geral do Departamento de Segurança e Higiene do Trabalho. Inciso 2º. Em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade. Parágrafo 2º. O trabalho exercido nas ruas, praças e outros logradouros dependerá de prévia autorização do juiz de menores, ao qual cabe verificar se a ocupação é indispensável à sua própria subsistência ou à de seus pais, avós ou irmãos, e se dessa ocupação não poderá advir prejuízo à sua formação moral. Parágrafo 3º. Considera-se prejudicial à moralidade do menor o trabalho. Alínea A. Prestado de qualquer modo em teatros de revista, cinemas, boates, cassinos, cabarés, dancings e estabelecimentos análogos. Alínea B. Em empresas circenses em funções de acróbata, saltimbanco, ginasta e outros
semelhantes. A linha C, de produção, composição, entrega ou venda de escritos, impressos, cartazes, desenhos, gravuras, pinturas, emblemas, imagens e quaisquer outros objetos que possam, a juízo da autoridade competente, prejudicar sua formação moral. A linha D, consistente na venda e varejo de bebidas alcoólicas. Parágrafo 4º. Nas localidades em que existirem oficialmente reconhecidas instituições destinadas ao amparo dos menores jornaleiros, só aos que se encontrem sob o patrocínio dessas entidades será outorgada a autorização do trabalho a que alude o parágrafo 2º. Parágrafo 5º. Aplica-se ao menor o disposto no artigo 390 e seu parágrafo único. Artigo 406. O juiz de menores poderá autorizar ao menor o trabalho a que se referem as letras A e B do parágrafo 3º do artigo 405. Inciso 1. Desde que a representação tenha fim educativo ou a peça de que participe não possa ser prejudicial à sua formação moral. Inciso 2º. Desde que se certifique ser a ocupação do menor indispensável à própria subsistência ou à de seus pais, avós ou irmãos, e não advir nenhum prejuízo à sua formação moral. Artigo 407. Verificado pela autoridade competente que o trabalho executado pelo menor é prejudicial à sua saúde, ou seu desenvolvimento físico ou à sua moralidade, poderá ela obrigá-lo a abandonar o serviço, devendo a respectiva empresa, quando for o caso, proporcionar ao menor todas as facilidades para mudar de funções. Parágrafo único. Quando a empresa não tomar as medidas possíveis e recomendadas pela autoridade competente para que o menor mude de função, configurar-se-á a rescisão do contrato de trabalho na forma do artigo 483. Artigo 408. Ao responsável legal do menor é facultado pleitear a extinção do contrato de trabalho, desde que o serviço possa acarretar para ele prejuízos de ordem física ou moral. Artigo 409. Para a maior segurança do trabalho e garantia da saúde dos menores, a autoridade fiscalizadora poderá proibir-lhes o gozo dos períodos de repouso nos locais de trabalho. Artigo 410. O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá derrogar qualquer proibição decorrente do quadro a que se refere a alínea A do artigo 405, quando se certificar haver desaparecido, parcial ou total, o caráter perigoso ou insalubre que determinou a proibição. Seção 2 da duração do trabalho. Artigo 411. A duração do trabalho do menor regular-se-á pelas disposições legais relativas à duração do trabalho em geral, com as restrições estabelecidas neste capítulo. Artigo 412. Após cada período de trabalho efetivo, quer contínuo, quer dividido em 2 turnos, haverá um intervalo de repouso, não inferior a 11 horas. Artigo 413. É vedado prorrogar a duração normal diária do trabalho do menor, salvo, inciso 1, até mais 2 horas, independentemente de acréscimo salarial mediante convenção ou acordo coletivo nos termos do título 6 dessa consolidação, desde que o excesso de horas em um dia seja compensado pela diminuição em outro, de modo a ser observado o limite máximo de 48 horas semanais e outro inferior legalmente fixado. Inciso 2º. Excepcionalmente, por motivo de força maior, até o máximo de 12 horas, com acréscimo salarial de pelo menos 25%, sobre a hora normal e desde que o trabalho do menor seja imprescindível ao funcionamento do estabelecimento. Parágrafo único. Aplica-se à prorrogação do trabalho do menor o disposto no artigo 375, no parágrafo único do artigo 376,
no artigo 378 e no artigo 384 desta Consolidação. Artigo 414. Quando o menor de 18 anos for empregado em mais de um estabelecimento, as horas de trabalho em cada um serão totalizadas. Seção 3 da admissão em emprego e da carteira de trabalho e previdência social. Artigo 415. Haverá a carteira de trabalho e previdência social para todos os menores de 18 anos, sem distinção do sexo, empregados em empresas ou estabelecimentos de fins econômicos e daqueles que lhes forem equiparados. Artigo 416. Os menores de 18 anos só poderão ser admitidos como empregados nas empresas ou estabelecimentos de fins econômicos e naqueles que lhes forem equiparados, quando possuidores da carteira a que se refere o artigo anterior, salvo a hipótese do artigo 422. Artigo 423. O empregador não poderá fazer outras anotações na carteira de trabalho e previdência social, além das referentes ao salário, data da admissão, férias e saída. Seção 4. Dos deveres dos responsáveis legais de menores e dos empregadores da aprendizagem. Artigo 424. É dever dos responsáveis legais de menores, pais, mães ou tutores, afastá-los de empregos que diminuam consideravelmente o seu tempo de estudo, reduzam o tempo de repouso necessário à sua saúde e constituição física e prejudiquem a sua educação moral. Artigo 425. Os empregadores de menores de 18 anos são obrigados a velar pela observância nos seus estabelecimentos ou empresas dos bons costumes e da decência pública, bem como das regras de segurança e da medicina do trabalho. Artigo 426. É dever do empregador, na hipótese do artigo 407, proporcionar ao menor todas as facilidades para mudar de serviço. Artigo 427. O empregador, cuja empresa ou estabelecimento ocupar menores, será obrigado a conceder-lhes o tempo que for necessário para a frequência às aulas. Parágrafo único. Os estabelecimentos situados em lugar onde a escola estiver a maior distância de 2 km e que ocuparem permanentemente mais de 30 menores analfabetos de 14 a 18 anos serão obrigados a manter local apropriado em que lhes seja administrada a instrução primária. Artigo 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 e menor de 24 anos, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnica profissional metódica, compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias à sua formação. Parágrafo 1º. A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na carteira de trabalho e previdência social, matrícula e frequência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio, e inscrição em programa de aprendizagem, desenvolvido sob a orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. Parágrafo 2º. Ao aprendiz, salvo condição mais favorável, será garantido o salário mínimo hora. Parágrafo 3º. O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência. Parágrafo 4º. A formação técnico-profissional a que se refere o caput deste artigo caracteriza-se por atividades teóricas e práticas metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas no ambiente de trabalho. Parágrafo 5º. A idade máxima prevista no caput deste artigo não se aplica a aprendizes portadores de deficiência.
Parágrafo 6º. Para os fins de contrato de aprendizagem, a comprovação da escolaridade de aprendiz com deficiência deve considerar, sobretudo, as habilidades e competências relacionadas com a profissionalização. Parágrafo 7º. Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o cumprimento do disposto no parágrafo 1º deste artigo, a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem a frequência da escola, desde que ele já tenha concluído o ensino fundamental. Parágrafo 8º. Para o aprendiz com deficiência com 18 anos ou mais, a validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na CTPS e matrícula e frequência em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. Artigo 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos de serviços nacionais de aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5%, no mínimo, e 15% no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional. Parágrafo 1A. O limite fixado neste artigo não se aplica quando o empregador for entidade sem fins lucrativos, que tenha por objetivo a educação profissional. Parágrafo 1b. Os estabelecimentos a que se refere o caput poderão destinar o equivalente a 10% de sua cota de aprendizes à formação técnico-profissional metódica, em áreas relacionadas a práticas de atividades desportivas, à prestação de serviços relacionados à infraestrutura, incluindo as atividades de construção, ampliação, recuperação e manutenção de instalações esportivas e a organização e promoção de eventos esportivos. Parágrafo 1º. As frações de unidade no cálculo da percentagem de que trata o caput darão lugar à admissão de um aprendiz. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos de que trata o caput ofertarão vagas de aprendizes adolescentes usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores dos sistemas de atendimento socioeducativo locais. Parágrafo 3º. Os estabelecimentos de que trata o caput poderão ofertar vagas de aprendizes a adolescentes usuários do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores locais responsáveis pela prevenção do uso indevido, a atenção em reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Artigo 430. Na hipótese de os serviços nacionais de aprendizagem não oferecerem cursos ou vagas suficientes para atender à demanda dos estabelecimentos, esta poderá ser suprida por outras entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica, a saber: Inciso 1. Escolas técnicas de educação. Inciso 2. Entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e a educação profissional, registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Inciso 3. Entidades de prática desportiva das diversas modalidades filiadas ao Sistema Nacional do Desporto e aos sistemas de desporto dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo 1º. As entidades mencionadas neste artigo deverão contar com estrutura adequada ao desenvolvimento dos programas de aprendizagem, de forma a manter a qualidade do processo de ensino, bem como acompanhar e avaliar os resultados. Parágrafo 2º. Aos aprendizes que concluírem os cursos de aprendizagem com aproveitamento será concedido o certificado de qualificação profissional. Parágrafo 3º. O Ministério do Trabalho fixará normas para avaliação da competência das entidades mencionadas nos incisos 2 e 3 deste artigo. Parágrafo 4º. As entidades mencionadas nos incisos
2 e 3 deste artigo deverão cadastrar seus cursos, turmas e aprendizes matriculados no Ministério do Trabalho. Parágrafo 5º. As entidades mencionadas neste artigo poderão firmar parcerias entre si para o desenvolvimento dos programas de aprendizagem conforme regulamento. Artigo 431. A contratação do aprendiz poderá ser efetivada pela empresa onde se realizará a aprendizagem ou pelas entidades mencionadas nos incisos 2 e 3 do artigo 430, caso em que não gera vínculo de emprego com a empresa tomadora dos serviços. A linha A, revogada. B, revogada. C, revogada. Parágrafo único. Os candidatos rejeitados pela seleção profissional deverá ser dada, tanto quanto possível, orientação profissional para ingresso em atividades mais adequada às qualidades e aptidões que tiverem demonstrado. Artigo 432. A duração do trabalho do aprendiz não excederá de 6 horas diárias, sendo vedadas a prorrogação e a compensação de jornada. Parágrafo 1º. O limite previsto neste artigo poderá ser de 8 horas diárias para os aprendizes que já tiverem completado o ensino fundamental, se nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica. Artigo 433. O contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu termo ou quando o aprendiz completar 24 anos, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 5º do artigo 428 desta consolidação, ou ainda antecipadamente nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, salvo para o aprendiz com deficiência, quando desprovido de recursos de acessibilidade, de tecnologias assistivas e de apoio necessário ao desempenho de suas atividades. Inciso 2. Falta disciplinar grave. Inciso 3. Ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo. Inciso 4. A pedido do aprendiz. Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto nos artigos 479 e 480 desta consolidação, as hipóteses de extinção do contrato mencionadas neste artigo. Seção 5 das penalidades. Artigo 434. Os infratores das disposições deste capítulo ficam sujeitos à multa prevista no inciso 2 do caput do artigo 634-A. Seção 6. Disposições finais. Artigo 439. É lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários, tratando-se, porém, de rescisão do contrato de trabalho. É vedado ao menor de 18 anos dar, sem assistência dos seus responsáveis legais, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida. Artigo 440. Contra os menores de 18 anos não corre nenhum prazo de prescrição. Artigo 441. O quadro a que se refere o item 1 do artigo 405 será revisto bienalmente. Título 4 do Contrato Individual do Trabalho. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 442. Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Parágrafo único. Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela. Artigo 442-A. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato
a emprego comprovação de experiência prévia, por tempo superior a 6 meses, no mesmo tipo de atividade. Artigo 442-B. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado, prevista no artigo 3º desta Consolidação. Artigo 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Parágrafo 1º. Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado, ou da execução de serviços especificados, ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Parágrafo 2º. O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando: alínea A, de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo; alínea B, de atividades empresariais de caráter transitório; alínea C, de contrato de experiência. Parágrafo 3º. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria. Artigo 444. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A desta Consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Artigo 445. O contrato de trabalho, por prazo determinado, não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, observada a regra do artigo 451. Parágrafo único. O contrato de experiência não poderá exceder de 90 dias. Artigo 447. Na falta de acordo ou prova sobre condição essencial ao contrato verbal, esta se presume existentes, como se a tivessem estatuído os interessados na conformidade dos preceitos jurídicos adequados à sua legitimidade. Artigo 448. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Artigo 448-A. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos artigos 10 e 448 desta Consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora, quando ficar comprovada fraude na transferência. Artigo 449.
Os direitos oriundos da existência do contrato de trabalho subsistirão em caso de falência, concordata ou dissolução da empresa. Parágrafo 1º. Na falência, constituirão créditos privilegiados a totalidade dos salários devidos ao empregado e a totalidade das indenizações a que tiver direito. Parágrafo 2º. Havendo concordata na falência, será facultado aos contratantes tornar sem efeito a rescisão do contrato de trabalho e consequente indenização, desde que o empregador pague, no mínimo, a metade dos salários que seriam devidos ao empregado durante o interregno. Artigo 450. Ao empregado chamado a ocupar em comissão interinamente ou em substituição eventual ou temporária, cargo diverso do que exercer na empresa, serão garantidas a contagem do tempo naquele serviço, bem como volta ao cargo anterior. Artigo 451. O contrato de trabalho por prazo determinado, que tácita ou expressamente for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação de prazo. Artigo 452. Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. Artigo 452-A. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor do trabalho da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. Parágrafo 1º. O empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz para a prestação de serviços, informando qual será a jornada, com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Parágrafo 2º. Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de 1 dia útil para responder ao chamado, presumindo-se no silêncio a recusa. Parágrafo 3º. A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente. Parágrafo 4º. Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir sem justo motivo pagará à outra parte, no prazo de 30 dias, multa de 50% da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo. Parágrafo 5º. O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes. Parágrafo 6º. Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas: Inciso 1. Remuneração. Inciso 2. Férias proporcionais com acréscimo de 1/3. Inciso 3. 13º salário proporcional. Inciso 4. Repouso semanal remunerado. Inciso 5. Adicionais legais. Parágrafo 7º. O recibo de pagamento deverá conter a discriminação dos valores pagos relativos a cada uma das parcelas referidas no parágrafo 6º deste artigo. Parágrafo 8º. O empregador efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária e o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na forma da lei, com base nos valores pagos no período mensal, e fornecerá ao empregado comprovante do cumprimento dessas obrigações. Parágrafo 9.
A cada 12 meses, o empregado adquire direito a usufruir, nos 12 meses subsequentes, um mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador. Artigo 453. No tempo de serviço do empregado, quando readmitido, serão computados os períodos, ainda que não contínuos, em que tiver trabalhado anteriormente na empresa, salvo se houver sido despedido por falta grave, recebido indenização legal ou se aposentado espontaneamente. Parágrafo 2º. O ato de concessão de benefício de aposentadoria a empregado que não tiver completado 35 anos de serviço, se homem, ou 30 se mulher, importa em extinção do vínculo empregatício. Artigo 454. Na vigência do contrato de trabalho, as invenções do empregado, quando decorrentes de sua contribuição pessoal e da instalação ou equipamento fornecidos pelo empregador, serão de propriedade comum, em partes iguais, salvo se o contrato de trabalho tiver por objeto, implícita ou explicitamente, pesquisa científica. Parágrafo único. Ao empregador caberá a exploração do invento, ficando obrigado a promovê-la no prazo de 1 ano da data da concessão da patente, sob pena de reverter em favor do empregado da plena propriedade desse invento. Artigo 455. Nos contratos de subempreitada, responderá o subempreiteiro pelas obrigações derivadas do contrato de trabalho que celebrar, cabendo, todavia, aos empregados o direito de reclamação contra o empreiteiro principal, pelo inadimplemento daquelas obrigações, por parte do primeiro. Parágrafo único. Ao empreiteiro principal fica ressalvada, nos termos da Lei Civil, ação regressiva contra o subempreiteiro e a retenção de importâncias a este devidas, para a garantia das obrigações previstas neste artigo. Artigo 456. A prova do contrato individual do trabalho será feita pelas anotações constantes da carteira profissional ou por instrumento escrito e suprida por todos os meios permitidos em direito. Parágrafo único. A falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a tal respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. Artigo 456-A. Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada. Parágrafo único. A higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, salvo nas hipóteses em que forem necessários procedimentos ou produtos diferentes dos utilizados para a higienização das vestimentas de uso comum. Capítulo 2 da remuneração. Alimentação. Artigo 457. Compreende-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Parágrafo 1º. Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Parágrafo 2º. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda, de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagens, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado,
não se incorporam ao contrato de trabalho e não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Parágrafo 3º. Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também o valor cobrado pela empresa como serviço ou adicional a qualquer título e destinado à distribuição aos empregados. Parágrafo 4º. Consideram-se prêmios ou liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados em razão de desempenho superior ou ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Parágrafo 5º. O fornecimento de alimentação, seja in natura ou seja por meio de documentos de legitimação, tais como tickets, vales, cupons, cheques, cartões eletrônicos, destinados à aquisição de refeições ou de gêneros alimentícios, não possui natureza salarial e nem é tributável para efeito da contribuição previdenciária e dos demais tributos incidentes sobre a folha de salários, e tampouco integra a base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa física. Gorjetas, artigo 457-A. A gorjeta não constitui receita própria dos empregadores, mas destina-se aos trabalhadores e será distribuída segundo critérios de custeio e de rateio definidos em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Parágrafo 1º. Na hipótese de não existir previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho, os critérios de rateio e de distribuição da gorjeta e os percentuais de retenção previstos nos parágrafos 2º e 3º serão definidos em Assembleia Geral dos Trabalhadores, na forma prevista no artigo 612. Parágrafo 2º. As empresas que cobrarem a gorjeta deverão inserir o seu valor correspondente em nota fiscal, além de, inciso 1, para as empresas inscritas em regime de tributação federal diferenciado, lançá-la na respectiva nota de consumo, facultada a retenção de até 20% da arrecadação correspondente para custear os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas derivados da sua integração à remuneração dos empregados, a título de ressarcimento do valor de tributos pagos sobre o valor da gorjeta, cujo valor remanescente deverá ser revertido integralmente em favor do trabalhador. Inciso 2º. Para as empresas não inscritas em regime de tributação federal diferenciado, lançá-la na respectiva nota de consumo, facultada a retenção de até 33% da arrecadação correspondente para custear os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, derivados da sua integração à remuneração dos empregados, a título de ressarcimento do valor de tributos pagos sobre o valor da gorjeta, cujo valor remanescente deverá ser revertido integralmente em favor do trabalhador. Inciso 3. Anotar na carteira de trabalho e previdência social e no contra-cheque de seus empregados o salário contratual fixo e o percentual percebido a título de gorjeta. Parágrafo 3º. A gorjeta, quando entregue pelo consumidor diretamente ao empregado, terá os seus critérios definidos em convenção ou acordo coletivo de trabalho, facultada a retenção nos parâmetros estabelecidos no parágrafo 2º. Parágrafo 4º. As empresas deverão anotar na carteira de trabalho e previdência social de seus empregados o salário fixo e a média dos valores das gorjetas referentes aos últimos 12 meses. Parágrafo 5º. Cessada pela empresa a cobrança da gorjeta de que trata este artigo, desde que cobrada por mais de 12 meses, esta se incorporará ao salário do empregado, tendo como base a média dos últimos 12 meses, exceto se estabelecido
de forma diversa em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Parágrafo 6º. Comprovado o descumprimento do disposto nos parágrafos 1º, 3º e 4º e 6º, o empregador pagará ao empregado prejudicado, a título de pagamento de multa, o valor correspondente a 1/30 avos da média da gorjeta recebida pelo empregado por dia de atraso, limitada ao piso da categoria, assegurados em qualquer hipótese os princípios do contraditório e da ampla defesa. Artigo 458. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário para todos os efeitos legais, habitação, ou vestuário, ou outras prestações in natura, que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado, e em nenhuma hipótese será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Parágrafo 1º. Os valores atribuídos às prestações in natura deverão ser justos e razoáveis, não podendo exceder, em cada caso, os 2 percentuais das parcelas componentes do salário mínimo. Parágrafo 2º. Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador. Inciso 1. Vestuários, equipamentos e outros acessórios, fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho para a prestação do serviço. Inciso 2. Educação em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático. Inciso 3. Transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno em percurso servido ou não por transporte público. Inciso 4. Assistência médica, hospitalar e odontológica prestada diretamente ou mediante seguro-saúde. Inciso 5. Seguros de vida e de acidentes pessoais. Inciso 6. Previdência privada. Inciso 8. O valor correspondente ao Vale Cultura. Parágrafo 7. Parágrafo 3º. A habitação e a alimentação fornecidas como salário-utilidade deverão atender aos fins a que se destinam e não poderão exceder, respectivamente, a 25% e 20% do salário contratual. Parágrafo 4º. Tratando-se de habitação coletiva, o valor do salário-utilidade a ela correspondente será obtido mediante a divisão do valor do justo valor da habitação pelo número de cohabitantes, vedada em qualquer hipótese a utilização da mesma unidade residencial por mais de uma família. Parágrafo 5. O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas, não integram o salário do empregado, para qualquer efeito, nem o salário de contribuição, para efeitos do previsto na alínea Q do parágrafo 9 do artigo 28 da Lei 8.212. Artigo 459. O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a um mês, salvo no que concerne a comissões, percentagens e gratificações. Parágrafo 1º. Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado o mais tardar até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Artigo 460. Na falta de estipulação do salário, ou não havendo prova sobre a importância ajustada, o empregado terá direito a perceber salário igual ao daquela
que na mesma empresa fizer serviço equivalente ou do que for habitualmente pago para o serviço semelhante. Artigo 461. Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Parágrafo 1º. Trabalho de igual valor, para os fins deste capítulo, será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Parágrafo 2º. Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo 2º deste artigo, as promoções poderão ser feitas por merecimento e por antiguidade, ou por apenas um destes critérios dentro de cada categoria profissional. Parágrafo 4º. O trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental, atestada pelo órgão competente da Previdência Social, não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial. Parágrafo 5º. A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. Parágrafo 6º. No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa em favor do empregado discriminado no valor de 50%, no limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Artigo 462. Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiamentos de dispositivos de lei ou de contrato coletivo. Parágrafo 1º. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado. Parágrafo 2º. É vedado à empresa que mantiver armazém para a venda de mercadorias aos empregados ou serviços estimados a proporcionar-lhes prestações in natura, exercer qualquer coação ou induzimento, no sentido de que os empregados se utilizem do armazém ou dos serviços. Parágrafo 3º. Sempre que não for possível o acesso dos empregados a armazéns ou serviços não mantidos pela empresa, é lícito à autoridade competente determinar a adoção de medidas adequadas, visando a que as mercadorias sejam vendidas e os serviços prestados a preços razoáveis, sem o intuito de lucro e sempre em benefício dos empregados. Parágrafo 4º. Observado o disposto neste capítulo, é vedado às empresas limitar, por qualquer forma, a liberdade dos empregados de dispor do seu salário. Artigo 463. A prestação em espécie do salário será paga em moeda corrente do país. Parágrafo único. O pagamento do salário realizado com inobservância deste artigo considera-se como não feito. Artigo 464. O pagamento do salário deverá ser efetuado contra recibo, assinado pelo empregado, em se tratando de analfabeto mediante sua impressão digital, ou não sendo esta possível, a seu rogo. Parágrafo único.
terá força de recibo ou comprovante de depósito em conta bancária aberta para esse fim, em nome de cada empregado, com o consentimento deste, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho. Artigo 465. O pagamento dos salários será efetuado em dia útil e no local do trabalho, dentro do horário do serviço ou imediatamente após o encerramento deste, salvo quando efetuado por depósito em conta bancária, observado o disposto no artigo anterior. Artigo 466. O pagamento de comissões e percentagens só é exigível depois de ultimada a transação a que se referem. Parágrafo 1º. Nas transações realizadas por prestações sucessivas é exigível o pagamento das percentagens e comissões que lhes disserem respeito, proporcionalmente à respectiva liquidação. Parágrafo 2º. A cessação das relações de trabalho não prejudica a percepção das comissões e percentagens devidas, na forma estabelecida por este artigo. Artigo 467. Em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador a data do comparecimento à Justiça do Trabalho, a parte incontroversa dessas verbas, sob pena de pagá-las acrescidas de 50%. Capítulo 3 da alteração. Artigo 468. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Parágrafo 1º. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. Parágrafo 2º. A alteração de que trata o parágrafo 1º deste artigo, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada independentemente do tempo de exercício da respectiva função. Artigo 469. Ao empregador é vedado transferir o empregado, sem a sua anuência, para a localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio. Parágrafo 1º. Não estão compreendidos na proibição deste artigo os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência quando esta decorra de real necessidade de serviço. Parágrafo 2º. É lícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado. Parágrafo 3º. Em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas nesse caso ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% dos salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação. Artigo 470. As despesas resultantes da transferência correrão por conta do empregador. Capítulo 4. Da suspensão e da interrupção. Artigo 471. Ao empregado afastado do emprego são asseguradas, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa. Artigo 472. O afastamento do empregado em virtude das exigências do serviço militar ou de outro encargo público
não constituirá motivo para alteração ou rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador. Parágrafo 1º. Para que o empregado tenha direito a voltar a exercer o cargo do qual se afastou em virtude de exigências do serviço militar ou de encargo público, é indispensável que notifique o empregador dessa intenção, por telegrama ou carta registrada, dentro do prazo máximo de 30 dias, contados da data em que se verificar a respectiva baixa ou a terminação do encargo a que estava obrigado. Parágrafo 2º. Nos contratos por prazo determinado, o tempo de afastamento, se assim acordarem as partes interessadas, não será computado na contagem do prazo para a respectiva terminação. Parágrafo 3º. Ocorrendo motivo relevante de interesse para a segurança nacional, poderá a autoridade competente solicitar o afastamento do empregado por serviço ou do local de trabalho, sem que se configure a suspensão do contrato de trabalho. Parágrafo 4º. O afastamento a que se refere o parágrafo anterior será solicitado pela autoridade competente diretamente ao empregador, em representação fundamentada com audiência da Procuradoria Regional do Trabalho, que providenciará desde logo a instauração do competente inquérito administrativo. Parágrafo 5º. Durante os primeiros 90 dias deste afastamento, o empregado continuará percebendo sua remuneração. Artigo 473. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. Inciso 1. Até 2 dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que é declarada em sua carteira de trabalho e previdência social viva sob sua dependência econômica. Inciso 2º. Até 3 dias consecutivos em virtude de casamento. Inciso 3º. Por um dia em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana. Inciso 4º. Por um dia em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. Inciso 5. Até 2 dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor nos termos da lei respectiva. Inciso 6. No período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do serviço militar, referidas na letra C do artigo 65 da Lei 4.375, Lei do Serviço Militar. Inciso 7. Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. Inciso 8. Pelo tempo que se fizer necessário quando tiver que comparecer a juízo. Inciso 9. Pelo tempo que se fizer necessário quando, na qualidade de representante de entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro. Inciso 10. Até 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira. Inciso 11. Por um dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica. Inciso 12. Até 3 dias em cada 12 meses de trabalho, em caso de realização de exame preventivos de câncer devidamente comprovada. Artigo 474. A suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos importa na rescisão injusta do contrato de trabalho. Artigo 475. O empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso o seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis de previdência social para efetivação do benefício. Parágrafo 1º. Recuperando o empregado a capacidade de trabalho e sendo a aposentadoria cancelada, ser-lhe-á assegurado o direito à função que ocupava ao tempo da aposentadoria, facultado, porém, ao empregador o direito de indenizá-lo por rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo 477 e 478, salvo na hipótese de ser ele portador de estabilidade,
quando a indenização deverá ser paga na forma do artigo 497. Parágrafo 2º. Se o empregador houver admitido substituto para o aposentado, poderá rescindir com este o respectivo contrato de trabalho, sem indenização, desde que tenha havido ciência inequívoca da interinidade ao ser celebrado o contrato. Artigo 476. Em caso de seguro-doença ou auxílio-enfermidade, o empregado é considerado em licença não remunerada durante o prazo desse benefício. Artigo 476-A. O contrato de trabalho poderá ser suspenso por período de 2 a 5 meses, para a participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional, oferecido pelo empregador com duração equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho, e aquiescência formal do empregado, observado o disposto no artigo 471 desta Consolidação. Parágrafo 1º. Após a autorização concedida por intermédio de convenção ou acordo coletivo, o empregador deverá notificar o respectivo sindicato com antecedência mínima de 15 dias da suspensão contratual. Parágrafo 2º. O contrato de trabalho não poderá ser suspenso em conformidade com o disposto no caput deste artigo, mais de uma vez no período de 16 meses. Parágrafo 3º. O empregador poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal, sem natureza salarial, durante o período de suspensão contratual, nos termos do caput deste artigo, com valor a ser definido em convenção ou acordo coletivo. Parágrafo 4º. Durante o período de suspensão contratual, para participação em curso ou programa de qualificação profissional, o empregado fará jus aos benefícios voluntariamente concedidos pelo empregador. Parágrafo 5º. Se ocorrer a dispensa do empregado no transcurso do período de suspensão contratual ou nos 3 meses subsequentes ao seu retorno ao trabalho, o empregador pagará ao empregado, além das parcelas indenizatórias previstas na legislação em vigor, multa a ser estabelecida em convenção ou acordo coletivo, sendo de no mínimo 100% sobre o valor da última remuneração mensal anterior à suspensão do contrato. Parágrafo 6º. Se durante a suspensão do contrato não for ministrado o curso ou programa de qualificação profissional, ou o empregado permanecer trabalhando para o empregador, ficará descaracterizada a suspensão, sujeitando o empregador ao pagamento imediato dos salários e dos encargos sociais referentes ao período, as penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor, bem como as sanções previstas em convenção ou acordo coletivo. Parágrafo 7º. O prazo limite fixado no caput poderá ser prorrogado mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho e aquiescência formal do empregado, desde que o empregador arque com o ônus correspondente ao valor da bolsa de qualificação profissional no respectivo período. Capítulo 5 da rescisão. Artigo 477. Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na carteira de trabalho e previdência social, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias, no prazo e na forma estabelecidos neste artigo. Parágrafo 2º. O instrumento de rescisão ou recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou forma de dissolução do contrato, deve ser especificada a natureza de cada parcela, paga ao empregado e discriminado o seu valor, sendo válida a quitação apenas relativamente às mesmas parcelas. Parágrafo 4º. O pagamento a que se fizer jus o empregado será efetuado, inciso 1, em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, conforme acordem as partes. Inciso 2, em dinheiro ou depósito bancário, quando o empregado for analfabeto. Parágrafo 5º. Qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo anterior
não poderá exceder o equivalente a um mês de remuneração do empregado. Parágrafo 6º. A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação, deverão ser efetuados até 10 dias contados a partir do término do contrato. Parágrafo 8º. Sem prejuízo da aplicação da multa prevista no inciso 2 do caput do artigo 634-A, a inobservância ao disposto no parágrafo 6º sujeitará o infrator ao pagamento da multa em favor do empregado, em valor equivalente ao seu salário, exceto quando comprovadamente o empregado der causa à mora. Parágrafo 10. A anotação da extinção do contrato na carteira de trabalho e previdência social é documento hábil para requerer o benefício do seguro-desemprego e a movimentação da conta vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nas hipóteses legais, desde que a comunicação prevista no caput deste artigo tenha sido realizada. Artigo 477-A. As dispensas imotivadas individuais, plurimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. Artigo 477-B. Plano de demissão voluntária ou incentivada para dispensa individual, plurima ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes de relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. Artigo 478. A indenização devida pela rescisão de contrato por prazo indeterminado será de um mês de remuneração por ano de serviço efetivo, ou por ano e fração igual ou superior a 6 meses. Parágrafo 1º. O primeiro ano de duração do contrato por prazo indeterminado é considerado como período de experiência e, antes que se complete, nenhuma indenização será devida. Parágrafo 2º. Se o salário for pago por dia, o cálculo da indenização terá por base 25 dias. Parágrafo 3º. Se pago por hora, a indenização apurar-se-á na base de 200 horas por mês. Parágrafo 4º. Para os empregados que trabalhem a comissão ou que tenham direito a percentagens, a indenização será calculada pela média das comissões ou percentuais percebidas nos últimos 12 meses de serviço. Parágrafo 5º. Para os empregados que trabalhem por tarefa ou serviço feito, a indenização será calculada na base média do tempo costumeiramente gasto pelo interessado para a realização de seu serviço, calculando-se o valor do que seria feito durante 30 dias. Artigo 479. Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado será obrigado a pagar-lhe o título de indenização e por metade a remuneração a que teria direito até o termo do contrato. Parágrafo único. Para a execução do que dispõe o presente artigo, o cálculo da parte variável ou incerta dos salários será feito de acordo com o prescrito para o cálculo de indenização referente à rescisão dos contratos por prazo indeterminado. Artigo 480. Havendo termo estipulado, o empregado não se poderá desligar do contrato, sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que este fato lhe resultarem. Parágrafo 1º. A indenização, porém, não poderá exceder aquela que teria direito o empregado em idênticas condições. Artigo 481. Aos contratos por prazo determinado que contiverem cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão,
antes de expirado o termo ajustado, aplicam-se, caso seja exercido tal direito, por qualquer das partes os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado. Artigo 482. Constituem justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador: a linha A, ato de improbidade; a linha B, incontinência de conduta ou mau procedimento; a linha C, negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência a empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço; a linha D, condenação criminal do empregado passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena; a linha E, decídia no desempenho das respectivas funções; a linha F, embriaguez habitual ou em serviço; a linha G, violação de segredo da empresa; a linha H, ato de indisciplina ou de insubordinação; a linha I, abandono de emprego; a linha J, ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem; a linha K, ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem; a linha L, prática constante de jogos de azar; a linha M, perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. Parágrafo único. Constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado a prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional. Artigo 483. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando, a linha A, forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato; a linha B, for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo; a linha C, correr perigo manifesto de mal considerável; a linha D, não cumprir o empregador as obrigações do contrato; a linha E, praticar o empregador os seus prepostos contra ele as pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama; a linha F, o empregador ou seus prepostos ofenderem fisicamente, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem; a linha G, o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Parágrafo 1º. O empregado poderá suspender a prestação dos serviços ou rescindir o contrato quando tiver de desempenhar obrigações legais incompatíveis com a continuação do serviço. Parágrafo 2º. No caso de morte do empregador, constituído em empresa individual, é facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho. Parágrafo 3º. Nas hipóteses das letras D e G, poderá o empregado pleitear a rescisão de seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até o final decisão do processo. Artigo 484. Havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, o Tribunal de Trabalho reduzirá a indenização a que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador, por metade. Artigo 484-A. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas. Inciso 1. Por metade. A linha A. O aviso prévio ser indenizado. A linha B. A indenização
sobre o saldo de fundo de garantia do tempo de serviço, prevista no parágrafo 1º do artigo 18 da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990. Inciso 2º. Na integralidade, as demais verbas trabalhistas. Parágrafo 1º. A extinção do contrato prevista no caput deste artigo permite a movimentação da conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na forma do inciso 1A do artigo 20 da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, limitada até 80% do valor dos depósitos. Parágrafo 2º. A extinção do contrato por acordo prevista no caput deste artigo não autoriza o ingresso no Programa de Seguro-Desemprego. Artigo 485. Quando cessar a atividade da empresa por morte do empregador, os empregados terão direito, conforme o caso, à indenização a que se referem os artigos 477 e 497. Artigo 486. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento de indenização, que ficará a cargo do governo responsável. Parágrafo 1º. Sempre que o empregador invocar em sua defesa o preceito do presente artigo, o Tribunal do Trabalho competente notificará a pessoa de direito público apontada como responsável pela paralisação do trabalho, para que no prazo de 30 dias alegue o que entender devido, passando a figurar no processo como chamada autoria. Parágrafo 2º. Sempre que a parte interessada, firmada em documento hábil, invocar defesa baseada na disposição deste artigo e indicar qual o juiz competente, será ouvida a parte contrária para, dentro de 3 dias, falar sobre essa alegação. Parágrafo 3º. Verificada qual a autoridade responsável, a Junta de Conciliação ou juiz dar-se-á por incompetente, remetendo os autos ao juiz privativo da Fazenda, perante o qual correrá o feito nos termos previstos do processo comum. Capítulo 6. Do aviso prévio. Artigo 487. Não havendo prazo estipulado, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato deverá avisar a outra da sua resolução, com antecedência mínima de: inciso 1. 8 dias, se o pagamento for efetuado por semana ou tempo inferior. Inciso 2. 30 dias, aos que perceberem por quinzena ou mês, ou que tenham mais de 12 meses de serviço na empresa. Parágrafo 1º. A falta do aviso prévio, por parte do empregador, dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço. Parágrafo 2º. A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo. Parágrafo 3º. Em se tratando de salário pago na base da tarefa, o cálculo para os efeitos dos parágrafos anteriores será feito de acordo com a média dos últimos 12 meses de serviço. Parágrafo 4º. É devido o aviso prévio na despedida indireta. Parágrafo 5º. O valor das horas extraordinárias habituais integra o aviso prévio indenizado. Parágrafo 6º. O reajuste salarial coletivo determinado no curso do aviso prévio beneficia o empregado pré-avisado da despedida, mesmo que tenha recebido antecipadamente os salários correspondentes ao período do aviso, que integra seu tempo de serviço para todos os efeitos legais. Artigo 488. O horário normal de trabalho do empregado durante o prazo do aviso
e se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2 horas diárias, sem prejuízo do salário integral. Parágrafo único. É facultado ao empregado trabalhar sem a redução das 2 horas diárias previstas neste artigo, caso em que poderá faltar ao serviço sem prejuízo do salário integral, por um dia na hipótese do inciso 1 e por 7 dias corridos na hipótese do inciso 2, do artigo 487 dessa consolidação. Artigo 489. Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois de expirado o respectivo prazo, mas se a parte notificante reconsiderar o ato antes de seu termo, a outra parte é facultado aceitar ou não a reconsideração. Parágrafo único. Caso seja aceita a reconsideração ou continuando a prestação depois de expirado o prazo, o contrato continuará a vigorar, como se o aviso prévio não tivesse sido dado. Artigo 490. O empregador, que durante o prazo do aviso prévio, dado ao empregado, praticar ato que justifique a rescisão imediata do contrato, sujeita-se ao pagamento da remuneração correspondente ao prazo do referido aviso, sem prejuízo da indenização que for devida. Artigo 491. O empregado que, durante o prazo do aviso prévio, cometer qualquer das faltas consideradas pela lei como justas para a rescisão, perde o direito ao restante do respectivo prazo. Capítulo 7 da Estabilidade. Artigo 492. O empregado que contar mais de 10 anos de serviço na mesma empresa não poderá ser despedido senão por motivo de falta grave ou circunstância de força maior, devidamente comprovadas. Parágrafo único. Considera-se como de serviço todo o tempo em que o empregado esteja à disposição do empregador. Artigo 493. Constitui falta grave a prática de qualquer dos fatos a que se refere o artigo 482, quando, por sua repetição ou natureza, representem séria violação dos deveres e obrigações do empregado. Artigo 494. O empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua despedida só se tornará efetiva após o inquérito e que se verifique a procedência da acusação. Parágrafo único. A suspensão, no caso deste artigo, perdurará até a decisão final do processo. Artigo 495. Reconhecida a inexistência de falta grave praticada pelo empregado, fica o empregador obrigado a readmiti-lo no serviço e a pagar-lhe os salários a que teria direito no período de suspensão. Artigo 496. Quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade resultante do dissídio, especialmente quando for o empregador pessoa física, o Tribunal do Trabalho poderá converter aquela obrigação em indenização devida, nos termos do artigo seguinte. Artigo 497. Extinguindo-se a empresa sem a ocorrência de motivo de força maior, ao empregado estável despedido é garantida a indenização por rescisão do contrato por prazo indeterminado, paga em dobro. Artigo 498. Em caso de fechamento do estabelecimento, filial ou agência ou supressão necessária de atividade, sem ocorrência de motivo de força maior, é assegurado aos empregados estáveis que ali exerçam suas funções direito à indenização, na forma do artigo anterior. Artigo 498. Em caso de fechamento do estabelecimento, filial ou agência, ou supressão necessária de atividade, sem ocorrência de motivo de força maior, é assegurado aos empregados estáveis que ali exerçam suas funções direito à indenização na forma do artigo anterior. Artigo 499. Não haverá estabilidade no exercício dos cargos
de diretoria, gerência ou outros de confiança imediata do empregador, ressalvado o computo do tempo de serviço para todos os efeitos legais. Parágrafo 1º. Ao empregado garantido pela estabilidade que deixar de exercer cargo de confiança é assegurada, salvo no caso de falta grave, a reversão ao cargo efetivo, que haja anteriormente ocupado. Parágrafo 2º. Ao empregado despedido sem justa causa, que só tenha exercido cargo de confiança e que contar mais de 10 anos de serviço na mesma empresa, é garantida a indenização proporcional ao tempo de serviço, nos termos do artigo 477 e 478. Parágrafo 3º. A despedida que se verificar com o fim de obstar ao empregado a aquisição de estabilidade sujeitará o empregador a pagamento em dobro da indenização prescrita nos artigos 477 e 478. Artigo 500. O pedido de demissão do empregado estável só será válido quando feito com a assistência do respectivo sindicato e se não houver perante a autoridade local competente do Ministério do Trabalho e Previdência Social ou da Justiça do Trabalho. Capítulo 8. Da força maior. Artigo 501. Entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu, direta ou indiretamente. Parágrafo 1º. A imprevidência do empregador exclui a razão de força maior. Parágrafo 2º. A ocorrência do motivo de força maior que não afetar substancialmente, nem for suscetível de afetar, em tais condições a situação econômica e financeira da empresa, não se aplicam as restrições desta lei, referentes ao disposto neste capítulo. Artigo 502. Ocorrendo motivo de força maior que determine a extinção da empresa ou de um dos estabelecimentos em que trabalhe o empregado, é assegurada a este, quando despedido, uma indenização na forma seguinte: inciso 1. Sendo estável nos termos do artigo 477 e 478. Inciso 2. Não tendo direito à estabilidade, metade da que seria devida em caso de rescisão sem justa causa. Inciso 3. Havendo contrato por prazo determinado, aquela a que se refere o artigo 479 desta lei, reduzida igualmente à metade. Artigo 503. É lícita, em caso de força maior ou prejuízos devidamente comprovados, a redução geral dos salários dos empregados da empresa, proporcionalmente aos salários de cada um, não podendo, entretanto, ser superior a 25%, respeitado, em qualquer caso, o salário mínimo da região. Parágrafo único. Cessados os efeitos decorrentes do motivo de força maior, é garantido o restabelecimento dos salários reduzidos. Artigo 504. Comprovada a falsa alegação do motivo de força maior, é garantida a reintegração aos empregados estáveis e aos não estáveis o complemento da indenização já percebida, assegurado a ambos o pagamento da remuneração atrasada. Capítulo 9. Disposições especiais. Artigo 505. São aplicáveis aos trabalhadores rurais os dispositivos constantes dos capítulos 1, 2 e 6 do presente título. Artigo 506. No contrato de trabalho agrícola é lícito o acordo que estabelecer a remuneração in natura, contanto que seja de produtos obtidos pela exploração do negócio e não exceda de 1/3 do salário normal, do salário total do empregado. Artigo 507. As disposições do capítulo 7 do presente título não serão aplicáveis aos empregados em consultórios ou escritórios de profissionais liberais. Artigo 507-A. Nos contratos individuais de trabalho, cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral
de Previdência Social, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa nos termos previstos na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. Artigo 507-B. É facultado a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, firmar o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas perante o Sindicato dos Empregados da categoria. Parágrafo único. O termo discriminará as obrigações de dar e fazer, cumpridas mensalmente, e dele constará a quitação anual dada pelo empregado, com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas. Artigo 510. As empresas que infringirem o disposto neste título será aplicada a multa prevista no inciso 1 do caput do artigo 634-A. Título 4-A. Da representação dos empregados. Artigo 510-A. Nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de uma comissão para representá-los, com a finalidade de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Parágrafo 1º. A comissão será composta: inciso 1. Nas empresas com mais de 200 e até 3.000 empregados, por 3 membros. Inciso 2. Nas empresas com mais de 3.000 até 5.000 empregados, por 5 membros. Inciso 3. Nas empresas com mais de 5.000 empregados, por 7 membros. Parágrafo 2º. No caso de a empresa possuir empregados em vários estados da Federação e no Distrito Federal, será assegurada a eleição de uma comissão de representantes dos empregados, por estado ou no Distrito Federal, na mesma forma estabelecida no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 510-B. A comissão de representantes dos empregados terá as seguintes atribuições. Inciso 1. Representar os empregados perante a administração da empresa. Inciso 2. Aprimorar o relacionamento entre a empresa e seus empregados, com base nos princípios de boa-fé e do respeito mútuo. Inciso 3. Promover o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho, com o fim de prevenir conflitos. Inciso 4. Buscar soluções para os conflitos decorrentes da relação de trabalho de forma rápida e eficaz, visando a efetiva aplicação das normas legais e contratuais. Inciso 5. Assegurar tratamento justo e imparcial aos empregados, impedindo qualquer forma de discriminação por motivo de sexo, idade, religião, opinião política ou atuação sindical. Inciso 6. Encaminhar reivindicações específicas dos empregados de seu âmbito de representação. Inciso 7. Acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e das convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho. Parágrafo 1º. As decisões da Comissão de Representantes dos Empregados serão sempre colegiadas, observada a maioria simples. Parágrafo 2º. A comissão organizará sua atuação de forma independente. Artigo 510-C. A eleição será convocada com antecedência mínima de 30 dias, contados do término do mandato anterior, por meio de edital que deverá ser fixado na empresa com ampla publicidade para inscrição de candidatura. Parágrafo 1º. Será formada comissão eleitoral integrada por 5 empregados não candidatos para a organização e o acompanhamento do processo eleitoral, vedada a interferência da empresa e do sindicato da categoria. Parágrafo 2º. Os empregados da empresa poderão candidatar-se, exceto aqueles com contrato de trabalho por prazo determinado, com contrato suspenso ou que estejam em período de aviso prévio, ainda que indenizado. Parágrafo 3º. Serão eleitos membros da comissão de representantes dos empregados, os candidatos mais votados, em votação secreta, vedado o voto por representação. Parágrafo 4º. A comissão tomará posse no primeiro dia útil seguinte à eleição ou ao término do mandato anterior.
Parágrafo 5º. Se não houver candidatos suficientes à comissão de representantes dos empregados, poderá ser formada com um número de membros inferior ao previsto no artigo 510-A desta Constituição. Parágrafo 6º. Se não houver registro de candidatura, será lavrada ata e convocada nova eleição no prazo de 1 ano. Artigo 510-D. O mandato dos membros da Comissão de Representantes dos Empregados será de 1 ano. Parágrafo 1º. O membro que houver exercido a função de representante dos empregados na comissão não poderá ser candidato nos 2 períodos subsequentes. Parágrafo 2º. O mandato de membro de comissão de representantes dos empregados não implica suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, devendo o empregado permanecer no exercício de suas funções. Parágrafo 3º. Desde o registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato, o membro da comissão de representantes dos empregados não poderá sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Parágrafo 4º. Os documentos referentes ao processo eleitoral devem ser emitidos em 2 vias, as quais permanecerão sob a guarda dos empregados e da empresa pelo prazo de 5 anos, à disposição para a consulta de qualquer trabalhador interessado do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho. Título 5 da Organização Sindical. Capítulo 1 da Instituição Sindical. Seção 1 da Associação em Sindicato. Artigo 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais, de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão, ou atividades ou profissões similares ou conexas. Parágrafo 1º. A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas constitui o vínculo social básico, que se denomina categoria econômica. Parágrafo 2º. A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como categoria profissional. Parágrafo 3º. Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares. Parágrafo 4º. Os limites de identidade, similaridade e/ou conexidade fixam as dimensões dentro das quais a categoria econômica ou profissional é homogênea e a associação é natural. Artigo 512. Somente as associações profissionais constituídas para os fins e na forma do artigo anterior e registradas de acordo com o artigo 558 poderão ser reconhecidas como sindicatos e investidas nas prerrogativas definidas nesta lei. Artigo 513. São prerrogativas dos sindicatos. Alínea A. Representar perante as autoridades administrativas e judiciárias os interesses gerais da respectiva categoria ou profissão liberal ou interesses individuais dos associados relativos à atividade ou profissão exercida. Alínea B. Celebrar contratos coletivos de trabalho. Alínea C. Eleger ou designar os representantes da respectiva categoria ou profissão liberal. Alínea D. Colaborar com o Estado como órgãos técnicos e consultivos na estudo e solução dos problemas que se relacionam com a respectiva categoria ou profissão liberal. Alínea E. Impor contribuições
a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou profissionais, ou das profissões liberais representadas. Parágrafo único. Os sindicatos empregados terão, outro sim, a prerrogativa de fundar e manter agências de colocação. Artigo 514. São deveres dos sindicatos. Alínea A. Colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade social. Alínea B. Manter serviços de assistência judiciária para os associados. Alínea C. Promover a conciliação nos dissídios de trabalho. Alínea D. Sempre que possível e de acordo com as suas possibilidades, manter no seu quadro de pessoal, em convênio com entidades assistenciais ou por conta própria, um assistente social, com as atribuições específicas de promover a cooperação operacional na empresa e a integração profissional na classe. Parágrafo único. Os sindicatos e empregados terão, outro sim, o dever de: alínea A. Promover a fundação de cooperativas de consumo e de crédito. Alínea B. Fundar e manter escolas de alfabetização e pré-vocacionais. Seção 2. Do reconhecimento e investidura sindical. Artigo 515. As associações profissionais deverão satisfazer os seguintes requisitos para serem reconhecidas como sindicatos. Alínea A. Reunião de 1/3 no mínimo de empresas legalmente constituídas, sob a forma individual ou de sociedade, se tratar de associação de empregadores, ou de 1/3 dos que integrem a mesma categoria ou exerçam a mesma profissão liberal, se tratar de associação de empregados, ou de trabalhadores ou agentes autônomos, ou de profissão liberal. A linha B, duração de 3 anos para o mandato da diretoria. A linha C, exercício do cargo de presidente por brasileiro nato e dos demais cargos de administração e representação por brasileiros. Parágrafo único. O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá, excepcionalmente, reconhecer como sindicato a associação cujo número de associados seja inferior ao terço a que se refere a alínea A. Artigo 516. Não será reconhecido mais de um sindicato representativo da mesma categoria econômica ou profissional ou profissão liberal em uma dada base territorial. Artigo 517. Os sindicatos poderão ser distritais, municipais, intermunicipais, estaduais e interestaduais, excepcionalmente e atendendo às peculiaridades de determinadas categorias ou profissões. O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá autorizar o reconhecimento de sindicatos nacionais. Parágrafo 1º. O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio outorgará e delimitará a base territorial do sindicato. Parágrafo 2º. Dentro da base territorial que lhe for determinada, é facultado ao sindicato instituir delegacias ou secções para melhor proteção dos associados e da categoria econômica ou profissão liberal representada. Artigo 518. O pedido de reconhecimento será dirigido ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, instruído com exemplar ou cópia autenticada dos estatutos da associação. Parágrafo 1º. Os estatutos deverão conter: alínea A, a denominação e a sede da associação; alínea B, a categoria econômica ou profissional, ou a profissão liberal cuja representação é requerida; alínea C, a afirmação de que a associação agirá como órgão de colaboração com os poderes públicos e as demais associações, no sentido da solidariedade social e da subordinação dos interesses econômicos ou profissionais ao interesse nacional. A linha D, as atribuições, o processo eleitoral e das votações, os casos de perda de mandato e de substituição dos administradores. A linha E, o modo de constituição e administração do patrimônio social e o destino que lhe será dado no caso de dissolução. A linha F, as condições em que se dissolverá a associação.
Parágrafo 2º. O processo de reconhecimento será regulado em instruções baixadas pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 519. A investidura sindical será conferida sempre à associação profissional mais representativa, a juízo do Ministério do Trabalho, constituindo elementos para essa apreciação, entre outros. Alínea A. Número de associados. Alínea B. Os serviços sociais fundados e mantidos. Alínea C. O valor do patrimônio. Artigo 520. Reconhecida como sindicato a associação profissional, ser-lhe-á expedida carta de reconhecimento, assinada pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, na qual será especificada a representação econômica ou profissional conferida e mencionada a base territorial outorgada. Parágrafo único. O reconhecimento investe a associação nas prerrogativas do artigo 513 e a obriga aos deveres do artigo 514, cujo inadimplemento a sujeitará às sanções desta lei. Artigo 521. São condições para funcionamento do sindicato. Alínea A. Proibição de qualquer propaganda de doutrinas incompatíveis com as instituições e os interesses da nação, bem como de candidaturas a cargos eletivos estranhos ao sindicato. Alínea B. Proibição de exercício de cargo eletivo cumulativamente com o de emprego remunerado pelo sindicato ou por entidade sindical de grau superior. Alínea C. Gratuidade do exercício dos cargos eletivos. Alínea D. Proibição de quaisquer atividades não compreendidas nas finalidades mencionadas no artigo 511, inclusive as de caráter político partidário. Alínea E. Proibição de cessão gratuita ou remunerada da respectiva sede à entidade de índole político-partidária. Parágrafo único. Quando para o exercício de mandato tiver o associado de sindicato de empregados, de trabalhadores autônomos ou de profissionais liberais de se afastar do seu trabalho, poderá ser-lhe arbitrada pela Assembleia Geral uma gratificação, nunca excedente da importância de sua remuneração na profissão respectiva. Seção 3. Da administração do sindicato. Artigo 522. A administração do sindicato será exercida por uma diretoria constituída no máximo de 7 e no mínimo de 3 membros e de um conselho fiscal, composto de 3 membros eleitos esses órgãos pela Assembleia Geral. Parágrafo 1º. A diretoria elegerá, dentre os membros, do presidente do sindicato. Parágrafo 2º. A competência do Conselho Fiscal é limitada à fiscalização da gestão financeira do sindicato. Parágrafo 3º. Constituirão atribuição exclusiva da diretoria do sindicato e dos delegados sindicais a que se refere o artigo 523, a representação e a defesa dos interesses da entidade perante os poderes públicos e as empresas, salvo o mandatário, com poderes outorgados por procuração da diretoria, ou associado investido em representação prevista em lei. Artigo 523. Os delegados sindicais destinados à direção das delegacias ou seções instituídas na forma estabelecida no parágrafo 2º do artigo 517 serão designados pela diretoria dentre os associados radicados no território da correspondente delegacia. Artigo 524. Serão sempre tomadas por escrutínio secreto
na forma estatutária, as deliberações da Assembleia Geral, concernentes aos seguintes assuntos. A linha A. Eleição de associado para representação da respectiva categoria prevista em lei. A linha B. Tomada e aprovação de contas da diretoria. A linha C. Aplicação do patrimônio. A linha D. Julgamentos dos atos da diretoria relativos a penalidades impostas a associados. A linha E. Pronunciamento sobre relações ou dissídio de trabalho, neste caso, as deliberações da Assembleia Geral. Só serão consideradas válidas quando ela tiver sido especialmente convocada para esse fim, de acordo com as disposições dos estatutos da entidade sindical. O quórum para a validade da Assembleia será de metade mais um dos associados quites, não obtido esse quórum em primeira convocação, reunir-se-á a Assembleia em segunda convocação, com os presentes considerando-se aprovadas as deliberações que obtiverem 2/3 dos votos. Parágrafo 1º. A eleição dos cargos de diretoria e conselho fiscal será realizada por escrutínio secreto durante 6 horas contínuas, pelo menos na sede do sindicato, na de suas delegacias e seções, e nos principais locais de trabalho, onde funcionarão as mesas coletoras designadas pelos delegados regionais do trabalho. Parágrafo 2º. Concomitantemente ao término do prazo estipulado para votação, instalar-se-á em Assembleia Eleitoral pública e permanente na sede do sindicato a mesa apuradora, para a qual serão enviadas imediatamente pelos presidentes das mesas coletoras as urnas receptoras e as atas respectivas. Será facultada a designação de mesa apuradora supletiva sempre que as peculiaridades ou conveniências do pleito a exigirem. Parágrafo 3º. A mesa apuradora será presidida por membro do Ministério Público do Trabalho ou pessoa de notória idoneidade, designado pelo Procurador-Geral da Justiça do Trabalho ou procuradorias ou procuradores regionais. Parágrafo 4º. O pleito só será válido na hipótese de participarem da votação mais de 2/3 dos associados, com capacidade para votar. Não obtido esse coeficiente, será realizada nova eleição dentro de 15 dias, a qual terá validade se nela tomarem parte mais de 50% dos referidos associados. Na hipótese de não ter sido alcançado na segunda votação o coeficiente exigido, será realizado o terceiro e último pleito, cuja validade dependerá do voto de mais de 40% dos aludidos associados, proclamando o presidente da mesa apuradora, em qualquer dessas hipóteses, os eleitos, os quais serão empossados automaticamente na data do término do mandato expirante, não tendo efeito suspensivo os protestos ou recursos oferecidos na conformidade da lei. Parágrafo 5º. Não sendo atingido o coeficiente legal para eleição, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio declarará a vacância da administração a partir do término do mandato dos membros em exercício e designará administrador para o sindicato, realizando-se novas eleições dentro de 6 meses. Artigo 525. É vedada a pessoas físicas ou jurídicas estranhas ao sindicato qualquer interferência na sua administração ou nos seus serviços. Parágrafo único. Estão incluídos dessa proibição a linha A.
os delegados do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, especialmente designados pelo ministro ou por quem o represente. A linha B. Os que, como empregados, exerçam cargos no sindicato, mediante autorização da Assembleia Geral. Artigo 526. Os empregados do sindicato serão nomeados pela diretoria respectiva ad referendo da Assembleia Geral, não podendo recair tal nomeação nos que estiverem nas condições previstas nos itens 2, 4, 5, 6 e 7 e 8 do artigo 530, e na hipótese de o nomeador haver sido dirigente sindical, também nas do item 1 do mesmo artigo. Parágrafo 2º. Aplicam-se ao empregado de entidade sindical os preceitos das leis de proteção do trabalho e de previdência social, inclusive o direito de associação em sindicato.